As condições, receberá 6 partidas dos Jogos Olímpicos, tanto no torneio masculino como no torneio feminino. 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio pelas vítimas do desabamento da ciclovia no Rio de Janeiro e pelo falecimento do ilustre torcedor rubro-negro, senhor Manuel Lopes Lois Filho. Autoriza Leonardo Garcia Cavaleiro. Bola rolando, está valendo uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. E o Martins Silva já saiu jogando a bola no peito do Gabriel, que por pouco não dominou com condições de chutar. Valendo uma vaga na decisão. O outro finalista sai do clássico entre Fluminense e Botafogo, 7 da noite em Volta Redonda. Lembrando que semifinal em jogo único, quem tem a melhor campanha, caso do Vasco, caso do Fluminense, esses times jogam por empate nessa fase de semifinal para seguir para o Maracanã nos dias 1º e 8 de maio. Gabriel tocando para o William Arão. Ela vai ficar no Nenê. Nenê domina, ajeitando para o Júlio dos Santos. Tenta o passe para Riascos. Aí vai chegando o Wallace, o capitão do Flamengo hoje, marcando do lado esquerdo. E a bolinha já dá o ar da graça. Prepare-se aí, porque é um domingo extremamente movimentado de semifinais pelo Brasil inteiro. E olha, o Grêmio abre o placar contra o Juventude, o Wallace. Grêmio 1-0 no Juventude. O Juventude tem a vantagem por enquanto, porque ganhou por 2-0 no jogo disputado em Caxias do Sul no meio de semana. Aí você está vendo o Rodrigo. O Rodrigo diz que encontrou no Vasco o seu verdadeiro espírito de jogar, com um pouco de catimba, às vezes exagerando, mas acha que encaixa bem o seu jogo de garra, de raça no Vasco. Vai chegando lá o Júlio César, Marcelo Cirino pressionando, bola vai saindo lateral que favorece o Vasco. Júlio César, que foi dúvida, aos poucos durante a semana foi ganhando condição do jogo. Guerreiro recupera, tocando para o William Arão. Aí ele chama Marcelo Cirino. Outra vez o lateral é do Flamengo, lá pela direita. Casa cheia na Arena da Amazônia. Expectativa de quebra de recorde de público, né? De um jogo da Copa. 40.322 pagantes. Arão devolveu para o Rodinei. Levantamento, Guerreiro sumiu para tocar nela o Madison. Bola fica na esquerda, Jorge protege. Tem o Gabriel pertinho dele. Aí vem o Jorge. Vai para o lance individual. Diguinho chega limpando. Mandou lá para o ataque. Ela vai ficando com o Wallace. Choveu muito em Manaus, umas 2 horas antes de a bola rolar, mas o gramado está em perfeitas condições. Diga. Olha, não houve venda de ingressos separadamente, assim, né? Você ia na bilheteria e comprava, não tinha assim 50% para rubro-negros e vascaínos. O que a gente observa aqui é que mais ou menos 2/3 do estádio são de rubro-negros, viu? Perfeito, Eric. Inclusive dá pra gente acompanhar nas imagens, que o estádio tá colorido mesmo, né? Olha o Nenê, se manda pro Vasco, Riascos passa na direita, ele levou, tentou o toque, era o Andrezinho quem passava na bola mais curtinha. E na sequência, falta sobre o colombiano Cuellar. E rapaz, o Wallace já empurrou o Nenê, já temos a primeira confusão no jogo, mas muito cedo, gente. Não é possível que os ânimos estejam tão à flor da pele. E o Leonardo Garcia Cavaleiro, o Nenê tentou impedir uma cobrança rápida de falta. O Andrezinho tenta enquadrar agora o Wallace, o Júlio César também. O Leonardo Garcia Cavaleiro faz uma cara de calma, deixa comigo. Bom, Paulo César. Agora os próprios jogadores estão mais controlados. E fica sempre assim uma dúvida. É muito fácil para quem está de fora dizer o seguinte: expulsa logo um de cada lado que resolve. Não é sempre que resolve o problema. Como é que é nessa hora, Paulo César? Nessa hora tem que fazer exatamente o que o Leonardo está fazendo aí. Com bastante tranquilidade, com bastante equilíbrio, chamar os jogadores, chamar a atenção e controlar o jogo. E o amarelo é isso mesmo? É isso aí, porque se ele não mostra atitude no início, o jogo pode descambar para a violência. Muito bem, cartão amarelo para o Wallace, cartão amarelo para o Nenê. E aí Diguinho no Guerreiro, quis provocar o Guerreiro, tentou uma cabeçada. Diguinho arregalando os olhos ali. Gente, não se pode passar dos limites, o profissional tem que ter dessa dimensão. Bom, falamos isso também nos últimos 20 dias, desde o último Flamengo e Vasco, né? E é só tiro de meta que favorece o Martins Silva. Vamos ver o gol do Grêmio, então? Temos o gol do Grêmio, semifinais pelo Brasil inteiro. O Grêmio faz 1-0 com o Wallace. Perdeu por 2-0 em Caxias do Sul. Aí o Maicon faz a jogada para o Luan. Daí o Wallace.
acertou no canto. Não foi lá tão forte assim, mas o Grêmio diminui a vantagem do Juventude logo no comecinho do jogo. Lembrando que o Inter passou pelo Zequinha ontem, pelo São José, e está na decisão. Ganhou por 1 a 0. Aí Júlio César tentou o cruzamento. César Martins, outro que foi dúvida. Meio de semana sequer ficou no banco na Copa do Brasil. A bolinha segue trabalhando freneticamente no domingo de decisões. Madison recebe pela direita. Cruzamento, Nenê de cabeça. A bola vai sobre o gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Soltíssimo Sadia, presunto 0% gordura, deliciosamente saudável. A bolinha que você viu aí foi gol do Salgueiro. Moreilândia faz 1 para o Salgueiro, 0 para o Sport. Então, tá tudo igual. O Sport venceu por 1 a 0 o primeiro jogo. Não tem vantagem de campanha. Nesse caso aí, se houver a vitória do Salgueiro por diferença de 1 gol, o jogo está sendo em Salgueiro hoje. A gente vai para os pênaltis no Campeonato Pernambucano. Aí jogando o Flamengo. Aqui não tem possibilidade de pênalti. Aqui em caso de empate, o Vasco vai à decisão. Da mesma forma, o Fluminense no clássico contra o Botafogo à noite em Volta Redonda. César Martins chamando lá o Paulo Vitor. Primeiro jogo das Olimpíadas que vai acontecer em Manaus. Torneio masculino de futebol. Bola em profundidade para o Cirino. Martins Silva saiu lá para fazer a defesa. Suécia e Colômbia. O Ibrahimovic já disse que quer jogar os Jogos Olímpicos. E na Colômbia a expectativa da convocação do James Rodrigues. Já pensou? Manaus teria aí um confronto de 2 craques do futebol mundial. Aí sai jogando o Flamengo. Guerreiro. Lá atrás vai chamando o César Martins. Aí vem o Cueja. Trabalhando com o William Arão. O Flamengo não muda o seu sistema de jogo. 2 caras abertos. Cirino de um lado, Gabriel do outro. Muita gente achava que Alan Patrick e Mancoejo jogariam juntos. O Muricy explicou o motivo pelo qual ele não podia abrir mão de alguém para acompanhar a lateral, mas botar o Mancoejo ali seria um desperdício. Concordou com ele, Juninho? Concordei sim, Luiz. Acho que é certo. O Gabriel conhece a posição, é mais a característica do jogador. Não que o Alan Patrick não pudesse começar o jogo. O Gabriel tem velocidade, vai acompanhar o Madison e ao mesmo tempo vai encarar o Madison também no 1 contra 1. Com isso é duelo o tempo inteiro. Aquele que levar mais vantagem vai ganhar o lado do campo. Chegada do Luan no Guerreiro, você viu, tá aí o Luan no último clássico em Manaus contra o Fluminense, não passou mal, teve vômitos. Diz ele que tudo bem, faz parte. Ele não esperava não, que mudou um pouquinho essa semana a preparação nos últimos 3 dias, especialmente na questão alimentação e hidratação, né? Que a umidade é que pega. Lateral já cobrada, a bola vai passando, saiu. Paulo Vitor foi lá para ficar com ela. São jogados 7 minutos e meio. A Arena da Amazônia lotadinha, lotadinha. E você participando com a gente através da hashtag Você Comenta. Mande sua pergunta, faça o seu comentário, sua observação. Vem interagir conosco. Júlio dos Santos. Tenta o passe lá no centro para Nenê. Foi o Wallace. César Martins. Bola caiu com o Jorge Henrique. Atrás Andrezinho. Andrezinho tenta o passe para o Júlio César. A bola é boa. Júlio César domina. Encostou o Cirino. Desarma. Cirino tem feito esse papel com muita correção, né? Força do Cirino na velocidade de acompanhar o lateral. E ainda atacar muito, meu amigo. Não é fácil, não. Você vê os torcedores, a expressão de alegria. Casa cheia. Cuejar marcando o Nenê. E vem outra vez o Vasco. Tá aí o Diguinho. Diguinho toma levantamento. Subiu o Wallace para tirar. A bola vai cair com o Gabriel. Ele e o Madison. Falta do Madison sobre o Gabriel. Enquanto isso, a gente mostra o gol do Salgueiro. Campeonato Pernambucano. Mais uma vez aí a falta do Madison. E você vai ver o gol. Jogo em Salgueiro. Salgueiro no ataque. O Moreilândia acertou esse foguete. Gol do Moreilândia. Começamos bem, hein? Com chutes bonitos. 1 a 0 para o Salgueiro. Por enquanto, decisão dessa vaga nos pênaltis. A outra partida do Pernambucano é entre Náutico e Santa Cruz. O Santa Cruz está com uma vantagem considerável. Ganhou jogando em casa por 3 a 1. Hoje joga na Arena Pernambuco contra o Náutico. Está marcado o impedimento do Gabriel. Futebol na Globo, aqui é emoção. Casas Bahia. Passe na loja, compre no carnê. Alguma dúvida, Paulo César, do impedimento do Gabriel?
Não, nenhuma dúvida, ele já estava à frente no momento do lançamento. Inclusive o corte de gramado ali ajuda o assistente para poder interpretar corretamente a jogada. Roubada de bola de William Arão, tocou para Gabriel. Gabriel se manda, vem pela diagonal, se apresenta o Mancoejo. O argentino domina, encosta na marcação. O Madison, a bola bateu por último no Mancoejo. O lateral, portanto, é do Vasco, tá ali o Mancoejo. Ele de semana jogou muito bem, você vê aí o Madison. E olha, o Madison chega tocando, o Mancoejo com o pé direito faz um bloqueio. E, portanto, o lateral favorece o gigante da colina. No detalhe para você, são os lances. O clássico dos milhões, denominação que se encontrou através dos anos para esse encontro de dois gigantes do futebol brasileiro. Lembrando que o Vasco não perde para o Flamengo há 8 jogos. Se manda o Vasco pela esquerda, Júlio César, Jorge Henrique, tentou o cruzamento, a bola passou, Riascos não dominou, bola caiu com o Nenê, Nenê domina, pé esquerdo, levantamento para o Júlio Santos, tentou a parada de cabeça, Paulo Vitor fica com ela. Teve um grito do Paulo Vitor para o César Martins, que ameaçou cortar, e quando ele tirou o corpo, quase que a bola bate nele e fica para o Júlio. E tem que gritar muito, que às vezes não dá para ouvir com todo esse público. Ele grita bem. Deu para ver ele que ele grita. Ele reage bem, o César Martins também. Qual a diferença dos dois times até agora, Luiz? O Vasco não tem um centroavante fixo. O que acontece? Em alguns momentos a gente vê os zagueiros livres. Agora o Riascos se posiciona ali, mas ele estava mais pelo lado direito. O Flamengo não. O Flamengo tem o Guerreiro fixo como centroavante. Então os dois zagueiros do Vasco marcam o Guerreiro, e aí vai ter o duelo talvez do Diguinho com o Mancoejo, como dá para perceber um pouquinho agora também na imagem. E está jogando o Gabriel, a novidade do Muricy na escalação. Levantou impedimento do Marcelo Cirino ou do Inharão, deu a impressão de ser do Cirino. Talvez até dos dois, né? E aí o assistente, o Daniel Parro. Paulo César, como você vai definir a atuação do Parro? Foi mal nessa. Os dois jogadores tinham condição legal, porque o Júlio César demorou para sair. Hoje, depois do Fantástico, Luiz, The Rock vai à luta. Rápida vingança em Domingo Maior. Diga, Gil. Você falava agora há pouco sobre a identificação do Rodrigo com o Vasco, é enorme, tanto é que ele é o capitão, mas vale a gente lembrar que o Rodrigo está jogando com um efeito suspensivo, né? Ele teria ficado de fora do jogo contra o Fluminense, pôde jogar graças a esse efeito, mas será julgado durante a semana. Então, caso o Vasco passe a final, pode sim ter o desfalque do Rodrigo, caso ele seja condenado. E o Guerreiro da mesma forma, a Procuradoria do TJD do Rio de Janeiro recorreu à absolvição dele. O Guerreiro também pode ser desfalque numa eventual classificação rubro-negra. O mesmo processo terá um novo julgamento de Guerreiro e Rodrigo. Vai jogando o Vasco, bola com o Nenê. O Riascos ameaçou, deu uma balançada de corpo, enganou até o Nenê. E a bola vai saindo pela linha do fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma, cerveja é assim que se faz. Falta do Nenê sobre o Wallace. O Wallace dá uma olhada pro Bandeira ali e tal. Ainda bem que não houve nenhuma reação mais ríspida depois daquele probleminha inicial, né? O Wallace que entrou com a bandeira, espetou a bandeira. Lembra quando o homem chegou à lua e espetou a bandeira americana? Acho que ele se inspirou, isso foi em 1969, faz tempo, né? Você não era nem nascido, né? Aí o Jorginho se firmou definitivamente como técnico do Vasco da Gama, desde que chegou, arrumou a casa. E claro, o Vasco teve algumas contratações, né? Riascos, Jorge Henrique, Andrezinho, Nenê. Não é bem o mesmo time diante da chegada do Jorginho, mas ele tem muito mérito. Aí sai jogando outra vez o Cueja, tocando na direita, quem recebe é o César Martins. Já passou pelo Andrezinho, entregou para o Rodinei. O Rodinei protege do lado direito. Cirino ficou opção, César Martins mais atrás. A Arena da Amazônia lotadinha, lotadinha, para lá de 40 mil pessoas. Bola para Jorge. Jorge domina. Se movimenta o Mancoejo. Mais atrás ele chama o Wallace. Dia 1º, dia 8. Os próximos domingos, as grandes finais do Campeonato Carioca. Olha o Mancoejo. Tentou pegar de primeira. Pegou de cima para baixo. E a bola foi à esquerda do gol do Martins Silva. Eu lembro sempre, porque muita gente ainda me pergunta, né? Que escalombo que os jogadores têm nas costas. Você está vendo aí o Muricy, o Carlos Gil ali atrás, observando. Olha o calombinho nas costas. Isso aí é um GPS, né? O jogador manda, esse equipamento manda as informações.
distância percorrida, etc. Tem uma série de informações, é um monitoramento que os jogadores, a maioria hoje em dia, de todos os times, usando esse monitoramento. Não atrapalha não, né, Juninho? Porque ele joga com um top bem agarradinho para segurar aqui. Não atrapalha de forma alguma. E é importante, sim, ter todas as informações possíveis o mais rápido possível pós-jogo. E com a temporada passando, você vai comparando jogo a jogo. Claro que com esse calor, fisicamente, o jogo está demorando um pouco a pegar ritmo, mas informação é sempre informação para a comissão técnica. Toque de cabeça do Diguinho, o Ilharão cortando, aí o Mancoejo. O argentino ficou reclamando de algo ilegal ali na sequência, falta sobre o Guerreiro. O Diguinho tá ficando bravo com o juiz marcou falta sobre o Guerreiro. O Guerreiro tá fazendo o gesto ali, estão me pegando direto, seu juiz. Vamos ver se foi falta do Guerreiro do Diguinho primeiro. Vamos ver, ó. Essa entrada aí é normal? Faz parte do jogo, Paulo Não, César? foi falta. O Guerreiro empurrou. Tá jogando o Flamengo, bola com o Cueja. Na esquerda, Jorge. Bola curtinha para Gabriel. Gabriel tentou o levantamento para o Ilharão. De cabeça, jogou sobre o gol. Pede o apoio da torcida, o Arão. E essa é uma característica do Ilharão e dos times dirigidos pelo Muricy, né? Os volantes meias entrando na área, Juninho. A zaga do Vasco fica bem postada. O Vasco, taticamente, tem a sua força. O que significa? Todo mundo marca bem, volta, diminui os espaços. O Flamengo, eu acredito que trabalhou essa semana esse tipo de jogada, porque ele, mais de uma vez, já foi tentado essa jogada. Quando chega a bola no pé de algum jogador no meio campo, algum jogador vem de trás e se filtra para pegar a zaga do Vasco na surpresa. Está jogando o Luan. Aí chega Diguinho. Marcelo Matos está suspenso. Está cumprindo suspensão, Marcelo Matos. A escolha foi pelo Diguinho. Assim, o Vasco não muda o jeito do time, né? O restante do time, inclusive a disposição tática da equipe. Escolha acertada, sim, Luiz. E pela experiência também do Diguinho. Wallace. Diguinho recupera e bota para o Riascos. Riascos vai na direita. Domina. Marcado pelo Cueja. Tirou o Cueja, levantou. Olha a chance do Nenê. Pegou de primeira, jogou sobre o gol. Uma chance de ouro. Não era uma finalização fácil não, mas se trata do Nenê, né? Pegar no ar assim de primeira. Belíssima chance, Luiz. Ótima oportunidade. O duelo ganho pelo Riascos, a bola enfiada no fundo, ganha na força, o cruzamento sai um pouquinho forte. Se ele tivesse visto o Nenê entrando antes, ele poderia tirar um pouco o peso da bola. Aí sim o Nenê teria um pouquinho mais de facilidade para pegar, mas é importante arriscar, foi o que o Vasco fez. O Flamengo tenta criar e o Vasco tenta impedir e contra-atacar o tempo inteiro. Corte foi do Rodrigo, lá atrás vai chegando o Paulo Vitor. Oi. O Muricy ficou bravo com o Wallace por essa perda de bola aqui que proporcionou o ataque do Vasco e a conclusão do Nenê. Perdeu para o Diguinho, né? E o Flamengo aí ficou com um cara a menos no sistema defensivo. A gente viu de passagem ali o Eric Faria também atento aos movimentos. Nossos repórteres do Carlos Gil, o Eric Faria tomando conta de tudo para você. Madison intercepta, toca para Júlio dos Santos. Aí Rodrigo, 17 minutos e 40 do primeiro tempo. Rodrigo, chega o Wallace. Bola quica, vai ficando com o Diguinho para Andrezinho. Andrezinho tentou o Júlio dos Santos. Mancoejo conseguiu tocar, a bola voltou no Diguinho. Nenê, de chaleira para Júlio dos Santos. Vem Gabriel. Aí subindo o Ilharão. Dividida com o Diguinho. Na sequência está marcando a falta cometida pelo Cueja. Na hora de subir ali, a impressão é que um deles vai no corpo do outro. E o Leonardo Cavaleiro estava pertinho e marcou a falta. Luiz. Na dividida que é na sequência, né? Nessa não. Essa foi a jogada inicial, essa foi normal. A falta marcada foi na outra que os jogadores subiram para dividir. Diga, Eric. Então, Paulo César pode comentar, mas desde aquele primeira confusão, quando o Nenê tomou satisfação com o Cueja, empurrou ele no chão, o Cueja tem fama de ser um jogador meio bronquinho, meio irritado, né? E ele já foi agora nessa falta no corpo do Nenê. O Paulo César pode até comentar, mas o Cueja está de olho no Nenê. Cueja que foi expulso no primeiro clássico dele, né? No Fla-Flu. Nenê cobrando. Olha o Júlio do Santos, o Luan tocou de cabeça para trás, chegou para fazer o corte, o Gabriel sai recebendo pela esquerda. Tentou fazer o giro, bloqueado pelo Madison. Bola vai saindo lateral, que favorece o Flamengo.
E aí, Paulo César, o que você diz para o Eric Faria e para os nossos telespectadores? O Leonardo e toda a equipe de arbitragem, juntamente com o técnico João Loureiro, eles fizeram um trabalho de concentração para esse jogo, analisaram os vídeos dos jogos do primeiro e do segundo turno e com certeza estão atentos aí a essa característica, a essa rivalidade, e ele tem que estar bastante concentrado para manter o controle do jogo. Está jogando o Flamengo com César Martins. Na direita chega para fazer o domínio o Rodinei. Rodinei traz para a perna esquerda, tocou para o Cirino. Cirino ajeitou, impedimento do César. César Martins tem essa característica de se apresentar muito no ataque. Quanto ao impedimento, tranquilo, né, Paulo? Nenhuma dúvida. É que até agora, Luiz, nenhum setor de meio campo dos dois lados conseguiu tomar conta do jogo. Existe um respeito muito grande, a parte tática é respeitada, cada jogador na sua posição, a parada técnica agora. Os dois treinadores aproveitam para acertar alguma coisa. Com isso, os setores ofensivos conseguem se destacar porque tem jogo mais longo, a bola é lançada e os atacantes conseguem aparecer mais. Você que está chegando agora, estamos na parada técnica, o clássico começou quente. Como conta a história de Vasco e Flamengo. Ó, logo de cara, teve empurra, o Nenê com o Wallace, o Cuejar também se envolveu ali. Foi um tal de segura para lá, segura para cá, e o juiz punindo o Wallace e o Nenê com o cartão amarelo. Mais uma vez aí a imagem do cartão amarelo para os dois, com o primeiro minuto. Paulo César disse que ficou de ótimo tamanho mesmo, né? Mais uma vez aí, um foi tirar satisfação, e aí não sei o que, papapá para lá e papapá para cá. Isso com 1 minuto de jogo, meus amigos. E aí depois acho que nós tivemos uma situação mais tranquila. E aí o Diguinhos foi na mesma sequência com o Guerreiro não reagiu, o Diguinhos escapou, se acerta, podia ter tido uma complicação. E teve um lance de impedimento também, que suscitou dúvida, que a gente vê agora essa bola enfiada em profundidade, uma bola do Gabriel para o Marcelo Cirino. E aí, Paulo César? Não, falhou o assistente nessa jogada porque o Júlio César dava condição. No momento do lançamento, a posição do Cirino era legal. Nós paramos com 20 minutos Luiz. e 5 segundos. Pois não, Gil? A gente fala tanto do clima do clássico, né? O torcedor sente muito, é claro que o jogador também sente. O Éder Luiz, atacante, está no banco. Ele hoje está quase sendo um segundo auxiliar do Jorginho, está sempre ao lado do Zinho, trocando ideias, passando informações. E o quarto árbitro veio pedir que ele ficasse um pouco mais calmo e ficasse sentado. Ele disse: me desculpa, mas não dá, você tem que entender, eu te peço paciência. Esse não é um jogo normal. E aqui no banco do Flamengo, o Muricy muito irritado, principalmente com os chutões do Flamengo. Ele chamou ali os zagueiros de César Martins, o Wallace, o Jorge. Ele quer que o time saia tocando a bola de trás. Foi talvez a tônica dele nesse tempo técnico aqui no banco do Flamengo. Carlos Gil, Eric Faria, você vê o Zinho conversando com o Diguinho. É uma troca técnica mesmo, claro que a parada se dá por conta do clima, como aconteceu na Copa do Mundo. Eram os jogos de Manaus. Na Copa do Mundo a gente tinha parada técnica, a FIFA chegou a uma temperatura de 33 graus. Mas no caso da Amazônia, não só de Manaus, Belém também, o que pega mesmo é a umidade. O jogador perde muito líquido e sofre muito com o calor, e por isso é um momento de tomar uma água, se reidratar. Fala, Juninho. Luiz, o Flamengo precisa de pelo menos um gol. Então ele tem que ter paciência na troca de passes, não precisa ficar afobado. E o Vasco, o que faz? Continua mais uma vez com o meu esquema tático defensivo e bem postado, e quando tem chances assim, joga para fazer gol. Nenê, vem Vasco pela direita, tentou o cruzamento, Nenê subiu, César Martins e tirou de cabeça. Bola volta para o Nenê, Nenê com o Wallace, tentou um drible diferente, na sequência o Nenê segurou o Wallace. E o Wallace está bravo, o Wallace está possuído hoje. Entrou em campo com bandeira. Está reclamando com o juiz, viu, Luiz? Nenê com o Wallace, os dois que foram punidos com o cartão. Repito a questão do cartão vermelho. O juiz tem que ter uma parcimônia para mutilar com que em 20 minutos um dos dois times num jogo dessa importância, né, Paulo Santos? E essa jogada, ele agiu corretamente, só marcando a falta, porque o agarrão não impediu um contra-ataque, a equipe do Vasco estava toda apostada, então ele só marcou a falta, advertiu verbalmente e agiu corretamente. É uma atmosfera deliciosa na Arena da Amazônia para Vasco e Flamengo.
Você vê o trabalho aí do Mancoejo. Aí o argentino, Mancoejo, dominando, tentando o passe na ponta direita. Era pro Cirino. Chegou o Rodrigo, fez o corte. Sai jogando o Vasco, bola com o Nenê. Tentou calcanhar, levou sorte, voltou para ele. A bola é pro Riascos. Vai para cima da marcação do César. Girou, trouxe pro pé direito. O Nenê pediu. Que lindo corte do Riascos. Nenê bateu, salvou o Wallace. Nenê. O Wallace de novo. Andrezinho. Andrezinho, número 7. Gol chorado do Vasco em Manaus. Toda a jogada para você. O Riascos fez um salseiro. O César Martins chegou, fez o bloqueio. Aí tomou o drible. Outro. O Riascos cruzou. Olha o que faz o Nenê. Bateu o Wallace de peito. Voltou no Nenê. Tocou no Wallace, que chegou tirando. Mas aí Andrezinho estufa a rede rubro-negra. 22 do primeiro tempo. Explode a torcida vascaína. Andrezinho, terceiro gol dele com a camisa do Vasco, segundo no Carioca. 1 para o Vasco, que aumenta a sua vantagem. 0 para o Flamengo. O Flamengo não pode esquecer da organização. O Vasco tem a chance, a jogada toda do Riascos. O Nenê tem a chance de fazer o gol também bem fácil. O Wallace salva de uma forma incrível. E quando menos esperava, num rebote de fora da área, o Andrezinho tenta acertar o gol. Na primeira vez que praticamente o Andrezinho participa do jogo, tem o desvio. Vasco 1-0. O jogo continua equilibrado e o Vasco aproveita a primeira oportunidade que cria. O Flamengo reclamou muito de um possível impedimento do Riascos no início da jogada. Cercaram o Bandeira, todo mundo foi para cima do assistente aqui. O banco inteiro do Flamengo. Perfeito, Eric. A gente vai voltar a esse lance. Já, assim que a bola parar aqui, a gente vai botar o lance do Riascos para o Paulo César de Oliveira explicar para a gente se o lance foi normal ou não. Toque do Jorge para Gabriel. Gabriel domina pela ponta esquerda. Chegou o Madison. Gabriel vai lá, domina. Madison pressiona. Lateral favorecendo o Flamengo. Lembrando que o Vasco joga pelo empate. Lateral já cobrado. Jorge. Aí chega bem o Diguinho. Rasga, a bola vai saindo na tela. Será que a posição do Riascos era boa? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Coeja. Bola tocada na esquerda para Gabriel. Gabriel dominando, tentou o passe para o William Arão. Chega Rodrigo. O capitão do Vasco tira. César Martins com o Nenê. De joelho, César Martins, que quando dá para o Paulo Vitor. Sai jogando com o Wallace. Wallace bota na esquerda para Jorge. Jorge tenta fazer a inversão, agora buscando o Marcelo Cirino. Dominou, levou o Cirino, bateu para o gol. Errou geral. Vamos ver então a posição do Riascos no lance do gol. Olha só, a bola para o Riascos. O César Martins está no alto do vídeo. O Wallace ficou pedindo impedimento. E a jogada prosseguiu. É contigo, Paulo César de Oliveira. Por esse ângulo que nós mostramos, o Riascos está na mesma linha do Wallace. Uma jogada difícil em velocidade. O atacante está saindo. O Riasco está entrando, mas me pareceu mesmo ali. E na sequência, no gol do Andrezinho, o Riasco estava em posição de impedimento, mas não participou da jogada. Ele não atrapalhou o Paulo Vitor, portanto, agiu muito bem o assistente nas duas ocasiões. Ou seja, duas situações distintas. Luiz. A primeira, que foi a reclamação do Flamengo, a posição de mesma linha do Riascos, deixamos muito claro, e depois o Riasco fica lá na frente no chute do Andrezinho, mas ele não participa. Explicou o Paulo César, gol normal do Vasco. Jogada do César Martins, o lateral, favorecendo o Vasco ali pela direita. Já passamos de 25 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O Riasco se encontrou, né? Ele veio para o Brasil, do Tijuana, do México, para jogar no Cruzeiro. No Cruzeiro não foi bem, virou até motivo de brincadeira na torcida, chamavam de fiascos, né? É porque é um jogador que precisa do físico. Não é um craque. Olha o Nenê recebendo na direita. Tome cruzamento para o Jorge Henrique. A bola quicou. Rodinei, dividida com o Júlio César. Cirino tira dali. Bola vai chegar no meio ali com o Guerreiro. Guerreiro e Rodrigo. Falta do Rodrigo sobre o Paulo Guerreiro.
O Rodrigo abre aquele sorriso meio amarelo. Falta já cobrada. Arão para Rodinei. Rodinei domina pela direita. O jogo é quente, o jogo é movimentado. O Vasco vai vencendo por 1-0. Bola tocada de Cirino atrás para o colombiano Cuéllar. Cuéllar arruma. Boa bola para Guerreiro. Bateu para o gol. Martins Silva. Que lance. Chute do Guerreiro. Preciso. Uma defesa sensacional de Martins Silva. Erro de marcação, Luiz, porque o Guerreiro sai para receber a bola, ele não pode dominar como atacante, ter todo esse espaço para escolher o canto do chute. Mancoejo na cobrança do escanteio e tome levantamento. Martins Silva de novo. Bola vai ficar no Gabriel, de cabeça. Chega para fazer o corte o Rodrigo, a bola cai no Nenê. Nenê dominou errado. Rodinei ficou com ela, botou na direita. Mancoejo, cruzamento. A bola passou pelo Guerreiro e pelo Cirino. Que jogo agitado em Manaus. É lateral para o Vasco. Impressionante que ninguém entendeu o que o Mancoejo percebeu que deveria fazer. Ele recebe a bola no fundo, ele não é perna direita, então ele só tem essa opção, cruzar no chão. O Guerreiro demora e o Cirino demora, e a zaga do Vasco joga muito bem o lance também. Bolinhas em profusão no domingão de semifinais. O Náutico abre o placar sobre o Santa Cruz. Gol do Ronaldo Alves, 1-0. O Santa Cruz vai se classificando ainda. E o Paraná faz 1-0 no Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 2-1 para o Atlético. O Paraná vai vencendo por 1-0, vai devolvendo. Vai levando para os pênaltis, inclusive, né? Daqui a pouco eu confirmo os gols para você. Rodinei. Tocando na direita. Aí Gabriel. Tome levantamento. Marcelo Cirino, segunda trave. Subiu com ele o Madison. Luiz. E o juiz está marcando tiro de mel. O juiz olhou para o Bandeirinha. O Bandeirinha está lá do outro lado. A gente vai ver de novo o lance. Ó, subiu o Cirino e tocou mesmo por último, só tiro de meta. Vamos ver o gol do Náutico, então. Campeonato Pernambucano. Primeiro jogo 3-1 para o Santa Cruz. E o Ronaldo. Que é isso, rapaz? Bicicleta e na volta o Ronaldo de cabeça abrindo o placar. O Náutico mandando seus jogos na Arena Pernambuco. Ainda assim o Santa Cruz vai se classificando. Venceu por 3-1 o primeiro jogo. O Wallace. O juiz entendeu que foi falta em cima do Cirino. Diga, Eric. Então, a gente viu o Cirino agora sofrendo essa falta aí pelo lado esquerdo. Houve uma inversão aqui dos pontas rubro-negros. O Gabriel foi jogar lá no lado direito e o Cirino está agora aqui pelo lado esquerdo, viu, Luiz? E o Mancoejo vai para fazer a cobrança da falta. O Wallace, Guerreiro, o Ilharão, César Martins, que é muito alto. Aliás, é o mais alto de todos. Tem 1,90 m o César Martins. Aí o Ilharão se movimentando. Júlio César está na marcação. O Mancoejo vai na cobrança de falta. Mancoejo para a bola, fechadinha. Martins Silva cortou. A bola ficou no César Martins. Sei lá o que ele tentou fazer. Isso não foi nem chute para o gol e nem cruzamento, porque cruzamento seria mais pelo alto. Vai entender, né? E é uma garra para lá, garra para cá. Jogo que segue, bola viajando. E vem Flamengo pela direita. Rodinei, jogada do lateral. Foi levando, perdeu para o Júlio César. Na experiência, dominou, entregou para o Jorge Henrique. Antecipação, foi boa. César Martins ele recupera, ele domina, toca na ponta direita para o Rodinei. Rodinei recebe, leva para o pé direito, levantou para a saída de Martins Silva no segundo andar, ficou com ela. Hoje, depois do futebol, tem Ding-Dong, tem a escolha da galera e ainda José de Abreu, o grande ator José de Abreu falando sobre a vida e sobre a carreira no Domingão do Faustão. Aí o Wallace. Passamos de meia hora de bola rolando. Primeiro tempo na Arena da Amazônia. Lotadinha, lotadinha. Rodinei. Vai para cima da marcação do Andrezinho, Rodinei. Protegeu, caiu. O juiz marcou toque do Rodinei. O juiz achou que no Rodinei não houve falta. Ele botou a mão na bola, então é toque. Você viu o Rodinei, olhou para o Arão. Deu a impressão dele ter dito assim, foi falta. Meio que se justificando, né? É que as triangulações que o Flamengo faz pelo lado direito, como de costume, Rodinei, o Ilharão e agora o Gabriel, porque o Cirino trocou de lado, não está funcionando. O lado esquerdo não é muito ativo do Flamengo durante toda a temporada.
Foi assim até agora e o Muricy não conseguiu reequilibrar. Com isso, o Vasco continua esperando, organizado, como tem que ser. O Flamengo, se não tiver paciência e não tiver o crescimento do William Arão e do Mancoejo nesse jogo, vai continuar sofrendo um pouco. Aí Gabriel, agora jogando do lado direito. Entregou para o William Arão. Boa bola para o Guerreiro. Ela bateu no tornozelo do Guerreiro. Voltou no Jorge. Jorge fez o levantamento para o Gabriel. Subiu com o Júlio César. Bola passou pelos dois e vai saindo em lateral, que favorece o Vasco. Vamos ver o gol do Paraná, semifinal do Campeonato Paranaense. Paraná e Atlético. O Atlético venceu o primeiro jogo por 2-1. E o Paraná agora abre o placar. E o gol do Paraná, Nadson fazendo para o Paraná 1-0. Ou seja, está empatada essa semifinal. Curitiba já está na decisão. Guerreiro dominou, tentou a jogada para o Gabriel. Chegou na cobertura o Luan e o Rodrigo. O Júlio César, perdão, sai jogando. Trabalhando na esquerda. Tranco normal. Cirino para o Gabriel, tentou devolver para o Guerreiro. Arrumou para o Rodinei. Outra vez para o Guerreiro. Guerreiro para o William Arão. O William Arão fez o levantamento para Marcelo Cirino. Marcelo Cirino vai se esforçar do lado esquerdo. Aí ele chega dominando. Encosta o Madison. A bola é para o Jorge. Na linha de fundo. Cruzamento. Chegou para fazer o corte o Andrezinho. Que partida de novo vai fazendo o Andrezinho. Riascos. Olha o Riascos. Que bola do Riascos. Mancoejo chegou meio que empurrando ali o Andrezinho. O Jorginho foi lá e falou: vai pro jogo, Andrezinho, vai pro jogo. É que o Flamengo está confundindo vontade, essa obrigação toda, essa pressão, essa necessidade da vitória contra o Vasco e não está conseguindo trocar passes com tranquilidade. Agora o César arrisca. Vai lá, Luiz. Arão tentou a devolução, chegou bem o Júlio dos Santos e a bola vai saindo lateral, favorece o Flamengo. Rodinei para fazer a cobrança. 33 minutos, 1-0 Vasco, o gol foi do Andrezinho. Aí o trabalho do Cueja. César Martins. Wallace. Aí Jorge. Protege. Cueja é a opção. Mais atrás o Wallace. O Vasco todinho no campo defensivo. E os atacantes do Flamengo parados. É isso que o Vasco quer. Pouca movimentação facilita a marcação. César Martins levantando. O corte foi do Luan. Aí chegando o Júlio César. Nenê vai dividir com o César Martins. E o César recomeça lá com o Paulo Vitor. Galera participando através da hashtag Você Comenta. O Estácio. A que se deve essa superioridade do Vasco sobre o Flamengo nos últimos jogos? O Juninho vai responder já. Porque o jogo está agitado aqui. Bola com o Marcelo Cirino. Domina pela ponta esquerda. Ajeitou no meio. A bola é boa. Guerreiro ajeitou para o Gabriel. Tocou no William Arão. Levou para o pé direito. Foi travado na hora certa por dois. Júlio César e Rodrigo. Estácio, eu não acho que exista uma superioridade. Os últimos resultados foram a favor do Vasco. O Vasco é mais eficiente e marca melhor. Com isso, a obrigação de vencer do Flamengo está atrapalhando e o time está confundindo vontade. Rodinei, cruzamento para o Mancoejo. Ele não conseguiu tocar. Olha só, o Mancoejo tenta o toque de meio de chaleira, inclusive de pé esquerdo ali, errou. A posse de bola é do Flamengo na esquerda. Vai lá Mancoejo para fazer a cobrança de escanteio. Levantamento, bola vai passando pela defesa do Vasco. O corte foi do Rodrigo. Aí caiu com o Nenê. Falta do Cueja sobre o Nenê, marcada pela arbitragem. Aí o Nenê, desde que chegou, Luiz, tem sido o destaque técnico desse time do Vasco. Fala, Carlos Gil. Dois dados sobre esse gol do Vasco. Primeiro que com ele o Vasco chega a 17 jogos no ano, sempre marcando gols. E nenhum deles o Vasco ficou com placar em branco. Segundo é sobre o Andrezinho. O Andrezinho só tinha, ele é criado no Flamengo, né? Cria da Gávea. Só tinha marcado contra o Flamengo uma única vez pelo Internacional numa Copa do Brasil. Um jogo decisivo hoje, volta a marcar mais uma vez em outro jogo decisivo. Verdade, aquele gol foi um gol de falta no último minuto. O Flamengo estava se classificando para a decisão da Copa do Brasil em 2009, se não estou enganado. E aí o Andrezinho fez o gol da vitória por 2-1. Riascos. Ali pela direita vem o colombiano. Aí o Riascos. Aí levando o Riascos. Cueja. Roubada de bola. Riascos ficou caído. Cueja tenta encontrar um espaço. Tocou nas canetas do Andrezinho. Essa história para o Andrezinho parece que não vai ter fim. Mas hoje ele está com 1-0. Outra vez o William Arão. Ajeitando para o Guerreiro. Guerreiro protege. 2 na marcação do peruano. Ele toca no Gabriel. Gabriel para Jorge.
Jorge recebe do lado esquerdo, vai jogar a bola para fora para que haja atendimento. Diga. É isso aí, você narrou bem aí. Ficou um frisson no estádio, alguns jogadores do Flamengo não queriam que jogasse a bola para fora, enfim. A arbitragem não pode se meter, o Paulo César pode até explicar, mas enfim, o Jorge acabou dando um bico na bola, foi aplaudido pelo Jorginho e cumprimentado pelo Nenê também. Nesse momento vai sair aí de marca o Riascos, né? Jorginho aproveita para conversar com seus jogadores. O Paulo Vitor e o Wallace estão falando de relógio com o juiz, né? Como se adiantasse alguma coisa. E a disputa ali foi normal, viu? Não houve falta não. Contato físico normal de jogo. E o árbitro ele só paralisa quando ele entende que há uma contusão grave com o jogador. Senão, ele tem que deixar o jogo seguir. Mais uma vez o lance foi esse aí, olha. Dividida, o Cuéllar saiu jogando e o Riascos ficou sentindo. Conterrâneos que se entendam, né? Vai saber o que o Riascos falou para o Cuéllar ali. Recomeça o jogo 37. Doutor Albino conversando aí com o Riascos, o médico do Vasco hoje. Bola tocada na direita, recebeu o Rodinei. Marcelo Cirino tentou a jogada, era para o Mancoejo. Ele viu bem o passe que não foi legal. Está jogando o Vasco com o Nenê. Nenê para Diguinho. Diguinho marcado pelo Gabriel. Roubada de bola do Gabriel. Gabriel botou na esquerda para o Jorge. Jorge recebe. Mancoejo vai pelo meio. Gabriel na ponta esquerda. Madison está na marcação. Devolução para o Jorge. Tentou o cruzamento. Luan. Perfeito. Joga para escanteio. Bolinha na tela da Globo. É rede balançando os gols. Olha a força do Luan. Impressionante. Olha, o Santos com Gabigol abre o placar na semifinal do Paulista, 1-0 Santos. Lá não tem vantagem não, se empatar é pênalti. Tem vantagem do mando de campo, né? O Santos está jogando na Vila Belmiro. O Luan chegou com uma força impressionante, mas já se levantou. Você vai ver na repetição a bola do Gabriel. Olha o Luan. Nossa! Lá vem cobrança de escanteio, o Mancoejo vai para a bola. O Wallace César Martins na correria. Levantamento, subiu o Rodrigo. A bola vai cair do lado esquerdo com o Jorge. Jorge recebe, entrega para Mancoejo. Mancoejo tem a marcação do Madison, tentou o cruzamento. Bola subiu. Quem tirou foi o Rodrigo. Nenê tenta sair jogando, chamou a falta. Inteligentemente recebeu a falta. O juiz para e marca, é falta sobre o Nenê. Gol do Santos na Vila Belmiro. Então vamos ver. Semifinal do Paulista, o Audax é o outro finalista, tirou o Corinthians ontem. E aí você vê o gol do Santos. Bom, ele está em grande fase, é um jogador que tem predicados desde que surgiu. Tem sido convocado não só para a seleção olímpica, foi parar na seleção principal também. E como a comissão técnica tem dito que na Copa América dos Estados Unidos talvez tenha alguns jogadores olímpicos, digamos assim, convocados, né? O Gabigol é um desses candidatos. 1-0 para o Santos. Jogo na Vila Belmiro, repito, lá não tem vantagem. Se houver empate, disputa por pênaltis. O Corinthians que perdeu nos pênaltis ontem para o Audax, depois de um 2-2 no tempo normal. Olha essa imagem, Luiz, o time do Flamengo estático. Agora sai a movimentação do Ilharão. Sentiu o gol do Vasco, começou bem no jogo. Não conseguiu mais dominar o Vasco e precisa de mais movimentação. O Guerreiro parado aqui, o Mancoejo que tenta se adaptar ao time, mas aí ele facilita o jogo do Vasco, porque ele abandona o lado dele, deixa o Jorge sozinho, o Vasco espera para roubar a bola e fazer o contra-ataque. Aí o autor do gol, Andrezinho. 40 minutos, Andrezinho trabalhando para Riascos. O colombiano já voltou. Na direita, Madison passou. É uma jogada forte do Vasco. Riascos vai levando, Gabriel pressionando, Gabriel ganhando. E na sequência a bola sai, lateral é para o Flamengo. O Riascos fica inconformado. E não foi nada, hein? Tá muito bem nesse tipo de interpretação da jogada. Mandou seguir aquela jogada lá do Rodinei, pelo lado direito. Mandou seguir aqui no Diguinho, no meio campo. E agora corretamente. Os jogadores estão simulando. Desculpa, Luiz. E o Riascos muito bem no jogo, mas tem que soltar mais rápido a bola. Fez a jogada do gol, tá bem, mas toda bola que chega nele, ele prende e atrapalha, às vezes, algumas jogadas que podem ser feitas mais rápidas. Rodinei, marcado pelo Jorge Henrique. Veja aí o Rodinei, 41 minutos do primeiro tempo. Já show do intervalo para você. César Martins. Guerreiro. Cuéllar. Outra vez o César Martins. William Arão.
Passou o Rodinei. A bola é pra ele. E é boa. Rodinei cruzou. Não tocou o Jorge. Ou era o Guerreiro? Era o Guerreiro. Era o Guerreiro. Tentou com a canhota o Guerreiro. Diguinho sai jogando. Olha ali atrás para Rodrigo. Queria falta o Diguinho. E por sinal ela foi marcada. É falta sobre o Diguinho. Hoje, depois do futebol, no Domingão do Faustão, tem Din Dong, a escolha da galera. E ainda o ator José de Abreu falando sobre a vida e a carreira. Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Guerreiro! Rapaz, a bola tocou. Vamos ver nessa repetição. Se toca mesmo na sola do pé esquerdo. Vamos ver agora, ó. Mas o que aconteceu? Nossa, não consigo decifrar. O que aconteceu, tocou, né? Luiz, toca sim, mas é que ele está muito longe da área, como todos os outros jogadores. Então, quando a bola chega na linha de fundo, ele não consegue chegar no tempo certo. Se ele chega um segundinho antes, o posicionamento é outro para tocar na bola. Nenê deixou o Cuejar para trás. Errou na hora da finalização o Nenê. Só reposição para o Flamengo. A Arena da Amazônia serão 6 jogos no torneio olímpico de futebol, 4 no torneio masculino, 2 jogos do torneio feminino. Suécia e Colômbia, o primeiro jogo dia 4 de agosto, hein? Um dia antes da cerimônia de abertura. O futebol começa no dia 3, por sinal, 2 dias antes da cerimônia de abertura. Já é uma tradição nos Jogos Olímpicos. Começa com o futebol feminino. Trabalho do Cuejar. César Martins. 43 minutos. O Ilharão dominou. Mancoejo passou pedindo. O Ilharão conseguiu tocar para o Gabriel. Tentou uma letra. Chegou o Luan. Vai pressionar o Mancoejo. Luan despacha. Joga a bola lá na ponta direita. Vai chegando o Wallace. 43 minutos. Andrezinho fez o gol do jogo. O Vasco vai vencendo por 1-0. Lembrando que às 7 da noite, Fluminense e Botafogo se enfrentam em Volta Redonda. No caso do jogo da noite, o Fluminense teve melhor campanha em relação ao Botafogo e joga pelo empate. Jorge. Mancoejo se movimenta. Gabriel também, ele toca no Gabriel. Gabriel devolve no Jorge. Jorge tem o Gabriel do lado esquerdo. Chega Diguinho na marcação. Gabriel traz. Tenta a devolução. Não foi legal. Júlio dos Santos entrega para Nenê. Aí o Nenê chamou a falta de novo. Tá só na experiência o Nenê. O chamar a falta, né? Você domina, espera ser tocado, espera. E por trás o jogador chega, morde a isca. Veja como faz a falta o Guerreiro, mais de uma vez, inclusive. E ela foi marcada. Aliás, o Guerreiro, o Cuejar. O Flamengo teve um setor defensivo no primeiro tempo e teve um setor ofensivo. Teve um setor de meio campo inexistente. Acontece, às vezes, o Ilharão não conseguiu jogar o que jogava, o Cuejar não conseguiu jogar o que pode, o Mancoejo também. O Gabriel entrou na esquerda, mas abandona muito, entra muito pelo meio, e aí o Flamengo fica previsível só fazendo jogadas pelo lado direito. O Guerreiro fisicamente não está leve no jogo. Ele não está mal, mas ele não está leve no jogo. Com isso, eu sempre repito como o Vasco faz. Bem postado, esperando o erro. E essa impaciência e essa insegurança do Flamengo, o Vasco percebe no jogo e melhora a cada tempo que passa. O Muricy precisa acertar e muito no intervalo. Lateral que Madison se prepara para fazer a cobrança. Madison arremessando para o Nenê. Dá uma tranquilizada, chama lá do lado esquerdo o Rodrigo. Rodrigo para Diguinho. 2 na marcação, Mancoejo dá uma adiantada, Luan tentou passe forte demais e a bola vai saindo em tiro de meta. Vamos, portanto, a 48 minutos. Teremos 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Jogadores e reservas do Vasco da Gama. É o goleiro Jordi, os outros jogadores. O Joelton Urtiga, que é preparador físico, está falando com eles. Apareceu ali o massagista, que é o Curumim. Tá todo mundo elétrico. Bola com o Ilharão. Domina do lado direito, trabalha com o Rodinei. Força física incrível do Rodinei, ele passa todas. Lá vem Rodinei e entregou para Marcelo Cirino. Tentou no meio. Talvez a opção fosse o Gabriel. Ele recomeça com o Ilharão. O Ilharão dominou, pé direito, cruzamento. Tentou o Guerreiro dominar. A bola escapou do controle dele. E o Vasco sai jogando, Luan despacha para o ataque. Jorge Henrique. César Martins na marcação. Jorge Henrique limpou. Nenê pediu. Ele tocou para Nenê. Para Riascos. Ajeitou. Perdeu para o Cuejar. Que chance
chance perdeu o Vasco. Pode custar caro chances assim, Luiz. Não se deve perder chances assim sem concluir a gol. Pode até perder o gol, agora sem a conclusão. Rodinei, tá no chão, é falta nele. E vai ter cartão para o Júlio César, Paulo César de Oliveira, seu quase xará. Esse é o terceiro amarelo do jogo. O Júlio César vem na disputa. Seu contra-ataque, ó, chutão do Luan. O Jorge Henrique partiu antes do meio do campo. César Martins tentou chegar, tomou o drible. O Jorge Henrique falou, vai, Nenê. Aí o Nenê falou, não, é o Riasco, está livre. E o Mancoejo se recuperou. Pode concluir de primeira, Luiz, ou pode dominar curta e concluir. O que não pode é deixar de concluir a jogada. Até você prepara seu corpo para chutar de esquerda. Você acompanha o movimento do seu companheiro. E é uma chance que pode ser fundamental num jogo como esse. Cartão para o Júlio César. Temos mais um momento de catimba, digamos assim, né? O Rodrigo vai, o jogo tá para acabar, para se transformar no último lance do primeiro tempo. O Júlio César está até reclamando o fato do Rodinei ter pulado, mas a forma como ele entra de carrinho, levando risco para o adversário, a falta foi bem marcada. Isso tudo mexe com a concentração dos jogadores do Flamengo, especialmente do Mancoejo. Não é a posição, digamos, mais adequada para o Mancoejo, mas ele bate muito bem. Autorizado, olha o Mancoejo. Tirou a concentração do Mancoejo. E com isso vai acabar o primeiro tempo. Você vê como funcionou, digamos assim, a onda feita ali pelos jogadores do Vasco na reclamação calculada do cartão que foi aplicado para o Júlio. O Rodrigo e o Guerreiro agora estão numa conversa. Aí você vê o Cuejar, Rodrigo e Guerreiro. Acho que um vai convidar o outro. Vamos fazer um churrasquinho. Vamos levar as esposas para o jantar. Apita Leonardo Garcia Cavaleiro. Fim de papo no primeiro tempo na Arena da Amazônia. Quem vibra é a torcida do Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Quando eu falava daquele suporte do GPS, é aquele que o Rodinei estava usando. Eric Faria, Carlos Gil com vocês. Bater um papo aqui com o Arão. Arão, o Juninho observou que o meio-campo do Flamengo teve pouco espaço para jogar, você principalmente, e o Mancoejo. O que aconteceu? Eles fecham o meio, eles têm 4 jogadores no meio, fecham bem o meio. Mas a gente está conseguindo chegar pelas laterais, né? Tivemos 2, 3 bolas que passaram ali na frente. Tem um pouquinho mais de atenção para não deixar essa bola cruzar e a gente fazer o gol. Carlos Gil? Aqui com o Andrezinho, o homem do gol. Andrezinho, naquela hora que você vê o gol aberto em termos, tinha muita gente na frente, dá para pensar, vou colocar no canto, vou dar chapada, eu fecho o olho, dar um bico e torcer para a bola entrar? Não, bico não, né? Mas naquela hora o Jorginho sempre pede para nós que jogamos ali pelo meio chegar na área. E eu vislumbrei o gol, né? Quando sobrou, tu tem que ter paciência, tem que ter calma, é muita gente na frente. E eu bati firme, né, na bola. Claro que você não procura escolher um canto, mas como tinha muita gente na bola, fui feliz de conseguir passar por aquela multidão e a bola entrar. Valeu, obrigado, Andrezinho. Fazer justiça. De bico não, ele tem razão. Adorei, Gil, adorei. Colocado, né? Adorei, Gil. Foi quase que uma, digamos, no bom sentido, provocação aí. Não, de bico não, de bico não. Tá certo, Andrezinho. Não foi de bico, chapou bonito. E fez o gol do jogo, que é esse aí que você está revendo na microcâmera colocada lá dentro do gol. Chute do Andrezinho. E o gol do jogo, 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Já já o show do intervalo volta repleto de atrações para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Essa câmera é colocada lá no alto da Arena da Amazônia, um dos estádios mais bonitos, se não o mais bonito, construídos para a Copa do Mundo. Receberá 6 jogos nas Olimpíadas. E agora, no nosso show do intervalo, nesse clima de semifinal de Campeonato Carioca, chegou a hora da mesa tática. Professor Juninho Pernambucano, é com você mesmo, Juninho. Pois é, Luiz, tentar explicar um pouco a mesa tática, o que aconteceu no primeiro tempo. Aqui estão as escalações. O Flamengo veio num 4-3-3, o que a gente imaginava. O Vasco, como sempre, num 4-3-1, o Nenê, ora centroavante, ora meio campo. 2, mas o que é que a gente viu o tempo inteiro?
A gente via o Flamengo com a posse de bola, eu estou adiantando o Flamengo. Seria a fase ofensiva do Flamengo. A fase ofensiva do Flamengo, mas a gente via o Ilharão parado, o Marcelo Cirino, o Guerreiro, o Mancoejo e o Gabriel. O Vasco fica fechado, marcando como está aqui e esperando o quê? Quando ele recupera uma bola, ele lança o Jorge Henrique, ele pode lançar o Nenê e pode lançar o Riascos. O Muricy tentou fazer uma coisa, mas o time ou não entendeu ou a pressão psicológica atrapalhou. O que era que o Muricy queria? O Muricy queria um time assim, com triangulação. Lado direito, Rodinei, o Ilharão, Marcelo Cirino. Do outro lado, Gabriel se transforma em atacante com o Guerreiro entrando. Lado esquerdo, Jorge, Gabriel e Mancoejo. O Flamengo não conseguiu fazer isso. Duas trincas, né, digamos assim. Exatamente. Para abrir o time do Vasco. Porque o que o Vasco tem de melhor é a organização tática. O Flamengo não fez isso, sofreu muito. Mas vimos um bom primeiro tempo. Um pouco no limite, o Paulo já falou, mas a tendência é que o segundo seja melhor ainda. Muito bem, é isso aí, seu Juninho. Valeu. Um pouco além do limite será assunto do próximo bloco, os nervos à flor da pele. Show no intervalo, volta já, futebol na Globo, aqui é emoção. Pão de açúcar, doce paisagem do Rio de Janeiro. Beleza que salta aos olhos. Jogos Olímpicos Rio 2016, pintando em agosto na tela da Globo. Somos todos olímpicos. Um dos palcos dos Jogos Olímpicos, claro, no futebol, a Arena da Amazônia vai receber 6 jogos, 4 do torneio masculino, 2 do torneio feminino. E Suécia e Colômbia, dia 4 de agosto, jogando nessa beleza de palco, a Arena da Amazônia. Bom, tô aqui com o Juninho Pernambucano e com o Paulo César de Oliveira. Assunto não falta para os dois. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com os melhores momentos. Primeira chance aos 16 minutos na jogada individual do Riascos, Luiz. Ele ganha o duelo. Cruzamento sai um pouquinho com força, o Nenê não tem tempo de ajeitar o corpo, mas como você falou durante a transmissão, um lance bem difícil. Aí a gente tem a movimentação do Andrezinho, ele vai de longe acompanhando a jogada, com a experiência, tentando se posicionar, esperando a bola voltar, mas a jogada não era para ele, o Nenê perde o gol, ele continua bem posicionado, a bola volta para ele, ele não usa força, porque se ele usa força nesse lance, ele pode tirar a bola do gol. Então, com experiência, ele chuta um pouco fraco até, mas leva a sorte e pelo menos acerta o gol, é o que acontece. Você olha quando sobra assim pra ele. São Caetano na final do Adorava quando sobrava essa bola, Luiz. Só que foi na gaveta tua. Eu tava mais livre também. É verdade. E aí o Flamengo tentando criar. Essa bola o Guerreiro recebe livre, o único erro de marcação do Vasco, o único no primeiro tempo, porque ele sai para receber a bola e ninguém encosta. Martin Silva faz uma belíssima defesa. E aí o lado direito do Flamengo que funciona muito, mas como os jogadores estão mais estáticos, o Guerreiro demora a chegar nessa bola, sai um belíssimo cruzamento e o Flamengo perde uma chance clara de gol. Ficou se lamentando o Guerreiro. Bom, os ânimos estão acirrados, já tem mais ou menos 100 anos. Mas ultimamente, depois do jogo de Brasília, então, muita provocação. O jogo começou quente, Paulo César. Como é que você acha que o Leonardo Cavaleiro agiu no sentido de controlar o jogo e manter os times com os 11 jogadores? O jogo começou muito quente e ele teve a estratégia correta. A gente viu ali o Alan Patrick, vai entrar, Isso, mas agora os lances como... Logo no início do jogo ele marcou uma falta corretamente e aí já teve toda essa discussão. O que ele fez? Ele foi na origem. Quem que deu início a essa confusão? O Wallace do Flamengo e Nenê do Vasco. Ele chamou, parecia que ia só ficar na advertência verbal, mas aplicou o cartão corretamente. E com isso ele ganhou o jogo. Para você ter uma ideia, na primeira fase e na Taça Guanabara, esse confronto teve 45 como média de falta. E hoje, nesse primeiro tempo, apenas 14. Por quê? Os jogadores entenderam o recado que ele passou ali com a aplicação dos 2 cartões de forma correta. Muito bem, a gente viu que o Alan Patrick estava se entendendo ali para entrar, ou seja, deve sair o Gabriel para entrar do Alan Patrick, a gente está vendo ele ali com a camisa 19, muda um pouco o jeitão tático deve ser aquele 4-1-4-1 do Flamengo, Juninho. Se foi o Gabriel, vai tudo em contra daquilo que ele fala no início do jogo. Foi sim, Juninho. É o Gabriel, obrigado, Eric. É o Gabriel, agora deve ser o Mancoejo que cai um pouco pela esquerda, mas eu acho que ganha com a criatividade do Alan Patrick.
Muito bem, o gol do Vasco, a gente tem só a volta do Flamengo, né? Estamos aqui com os jogadores do Flamengo, o Vasco ainda não voltou. O gol do Vasco, alguma reclamação sobre o início da jogada e depois também os reascos lá dentro do gol, na hora do chute do Andrezinho, Paulo César. A posição dele era legal, ele estava na mesma linha do César Martins, portanto o assistente 1, Wagner de Almeida, mandou seguir corretamente. E na sequência, quando o Andrezinho chuta gol, o Riasco está em posição de impedimento, mas ele não interfere na ação do Paulo Vitor, novo acerto da assistente. Só se a bola, por exemplo, fosse na direção dele, na direção dele, pernas, ele influenciasse no campo visual, atrapalhasse a defesa do Paulo Vitor, o que não ocorreu, decisão acertada da arbitragem. Ou seja, dentro de uma situação com muitas situações difíceis, delicadas, o juiz mandou bem, né? Com tudo que envolve esse jogo, com toda a rivalidade, com todo o clima que foi criado, muito boa atuação do Leonardo Cavaleiro e dos seus assistentes. Luiz. Muito bem, diga lá, Eric Faria. Então, o Juninho estava comentando sobre a substituição do Flamengo, né? O Muricy conversou aqui com a gente. Assim, me pareceu ele não estava muito convicto, assim, porque eu acho que a ideia, o plano dele era mesmo fazer o que ele fez no primeiro tempo. Mas talvez precisando fazer alguma coisa diferente. Ele pôs o Alan Patrick no meio para melhorar o passe, segundo ele. Vai abrir um pouco o Mancoedio pelo lado esquerdo e quer que o Jorge saia para o jogo, se solte mesmo, e ele vai segurar mais o Coediar, que ele disse. E nada do Vasco até agora, já atrasou, né? Tem uma multa, não é um valor muito elevado, mas tem uma multa. Eu fui até lá dentro agora, só três jogadores titulares ali para entrar no campo. Os outros não saíram do vestiário. Então dá tempo da gente trazer para você o papo reto. Você pergunta para os ídolos dos seus times. Andrezinho, qual é a diferença do Vasco de 2015 para o Vasco de 2016? Formamos um grupo muito forte, acho que mais experiente, né? Posso dizer assim. E com um entrosamento melhor. Queria perguntar para o Arão qual é a diferença aí de ter jogado nos dois maiores clubes do Brasil, Flamengo e Corinthians. São dois grandes clubes, a pressão é muito grande, cada partida você tem que ganhar. Fico muito feliz em ter participado dessas duas. Ganhei títulos no Corinthians, espero conquistar muitos títulos aqui no Flamengo também. Andrezinho, queria saber o Eurico Miranda aí, do jeito que ele é, com o Vasco e Flamengo, tem alguma história aí engraçada aí entre você e ele? Só de você sentar com ele já é um fato, né, engraçado, que é um cara super humorado. E a minha apresentação, né, que quando ele disse que seria um prazer do Ronaldinho jogar do meu lado, né. Ronaldinho Gaúcho, se viesse pro Vasco, queria ter o prazer de jogar com o Andrezinho. Acho que essa foi a história mais engraçada que eu tive do lado dele. Arão, um dia você pensa em voltar a jogar na Europa? Sim, penso sim. Depois de deixar meu nome gravado no Mengão, eu espero voltar um dia para a Europa, sim. Papo reto com Andrezinho e o William Arão. Andrezinho que fez o gol do jogo. Tudo pronto. Com Alan Patrick no time do Flamengo, com a camisa 19 no lugar do Gabriel. A única modificação para o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos derradeiros. Autoriza Leonardo Cavaleiro. Bola rolando, está valendo na Arena da Amazônia. Uma vaga na decisão do Campeonato Carioca. 1 para o Vasco, 0 para o Flamengo. E o Vasco ainda tem a vantagem do empate. Confirmando a modificação no Flamengo para você. Alan Patrick já trabalhando com o Arão. Você vê que o Mancoejo fica mais aberto lá no alto do vídeo à esquerda. O Muricy disse lá no começo do jogo. É sacrificar um jogador talentoso, mas o Flamengo vem com o Arão. Tentou o chute pro gol, Martin Silva espalma. E na dúvida, dessa vez eu vou socar essa bola pro lado. Bolinha na tela da Globo, 2. Olha a defesa do Martin Silva. Os gols estão acontecendo em jogos importantes. Já a gente confirma para você, porque o Alan Patrick tocou pro Jorge, cruzamento. E a bola vai ficando com o Nenê. Nenê botou para Jorge Henrique. Quem chega é César Martins. Despachou errado. Quis dar um passo. Tocou no pé do Nenê. Calcanhar. Andrezinho. Devolução para o Nenê. Está em impedimento. Os gols que estão acontecendo são duas bolinhas que pintaram na tela da Globo. No Campeonato Gaúcho. Ih, rapaz. Juliano fez 2-0. E Robertson, isso? Robertson descontou para o Juventude. No Campeonato Gaúcho tem gol fora de casa como critério para desempate. O Grêmio agora tem que ganhar de 4. 3 de diferença. O Inter já está na final lá no Gauchão
tem gol fora de casa como critério para desempate, como se fosse a Libertadores, com a Copa do Brasil. Bolinha. Olha só quem tá brilhando aos 35 anos. Grafite empata pro Santa. O primeiro jogo foi 3-1 pro Santa Cruz, agora 1-1 Náutico Santa Cruz. O Santa vai seguindo a decisão contra Salgueiro ou Sport. Tá 1-0 pro Salgueiro, por enquanto pênaltis nesse jogo lá em Salgueiro, no interior pernambucano. Madison não dominou, deu a impressão que ele ia sobrar no domínio, acho que até relaxou. Fala, Eric. Tá uma relação muito tensa aqui do assistente Wagner de Almeida Santos com o banco do Flamengo. Ele, antes de começar o segundo tempo, falou pro Muricy, ó, se algum jogador do Flamengo levantar, eu vou botar na rua. Eu não quero nem o quarto árbitro aqui. E aí agora há pouco já teve uma reclamação, ele já olhou. Assim, a relação tá complicada aqui do assistente com o banco do Flamengo. Está jogando o Jorge ali pela esquerda. Chamando no meio, Alan Patrick, domina o Alan Patrick. Recebe, trabalha com o Marcelo Cirino. Marcelo Cirino dominou. Tocou na ponta direita para Rodinei. Rodinei tem o Arão se apresentando. Arão não domina. Foi o Diguinho. César Martins consegue corrigir. Bota na ponta direita para o Rodinei. Rodinei vai para cima do Júlio César. Aí o Rodinei. 2 na marcação. Tentou passar no meio dos dois. Aí fica difícil, né, Rodinei? De vez em quando dá certo, mas... de vez em quando. Rodrigo despacha lá para o ataque. César Martins cortando. Galera segue participando pela hashtag Você Comenta. Dando sua opinião. Tem muita gente dizendo aqui. O Bruno, por exemplo, deve estar um pouco mais tranquilo agora. Porque diz o seguinte: não me conformo do Alan Patrick no banco. Por favor, falem alguma coisa. Aí o que disse o Eric há pouco. O Muricy falando com o Leandro, que é o quarto árbitro, com o Ivan, que é o quinto árbitro. Em clássicos no Rio, normalmente a gente tem quarto e quinto árbitros. O Alan Patrick no banco é porque o Alan Patrick ele não consegue uma regularidade em alto nível. O talento dele é muito grande, mas ele não dá confiança ao treinador escalado com frequência. A tendência é que ele consiga... Bom, qual a idade do Alan Patrick? 26, levantou para o Marcelo Cirino, de cabeça para o Arão, bateu para o gol! Jogou sobre o gol ele, Arão. Já está no momento de atingir uma maturidade e conseguir um pouquinho mais de regularidade nos jogos. Belíssimo passe. E o Flamengo consegue chegar já no início do segundo tempo. Vamos ver o gol do Grêmio. Grêmio 2-1, já é o segundo do Grêmio. Douglas pro Juliano, recebeu, limpou, bateu, gol. Juliano, golaço. Esse é um gol bonito, né? Daqui a pouco o gol do Juventude, que vai botando uma pressão no Grêmio danada. Alan Patrick levantou em profundidade pro Mancoejo. O Madison protegeu, o Martins Silva saiu. Restringe um pouco o Mancoejo mesmo na ponta. Tem que marcar lateral, ele não tem tanto talento. Mas, em compensação, você tem um jogador que tem recurso ali, né, Juninho? E você tem que usar o que ele tem de melhor. Ele não vai na linha de fundo, mas cruza bem. Cruza melhor que o Gabriel. Ele pode guardar a posição e apoiar o Jorge. E o Vasco tem que ficar esperto com isso. O Madison tem que saber disso e tem que pedir ajuda do Júlio dos Santos. Aí o César Martins. Você vê o Mancoejo, portanto, agora jogando um pouco mais aberto do lado esquerdo, né? É o 4-1-4-1, veja, o Cueja fica no meio das duas linhas de 4, aí os dois meias, aí agora o Mancoejo, um deles sai para receber do lado esquerdo e o Arão e o Cirino do lado de cá, saindo para receber. Aí o domínio do Alan Patrick, aí o Alan Patrick sabe o que faz com a bola, e tem essa enfiada que é sempre muito boa, e vai ter cartão para o Júlio dos Santos. Falta já cobrada, Alan Patrick botou na esquerda, recebeu o Jorge Guerreiro pedindo, levantou para o Arão, bola passou por todo mundo. Aí chegando o Marcelo Cirino, calcanhar na canela do Andrezinho, foi inteligente o Cirino. Tá começando o segundo tempo, o cartão foi para o Júlio dos Santos. Lembrando que os cartões foram zerados e vem chegando o Flamengo. Tentou fazer o domínio, o Mancoejo, a bola espirra, Júlio dos Santos sai jogando, era pro Riascos, não passou. O Flamengo vai correndo os riscos, vai dando contra-ataque pro Vasco. Precisa virar o jogo, o Vasco joga pelo empate e vai ganhando. Alan Patrick trabalhou mais atrás agora para o Cuejar. Dominou na esquerda, tem passando o Jorge. Jorge tem o próprio Mancoejo se movimentando. Tentou a jogada para o Arão. Arão arrumou. Boa bola para o Cirino. Recebeu para o Rodinei. No fundo, cruzamento. Martins Silva. Chegou com facilidade. O cruzamento aqui não foi bom. Tem mais um jogador no meio. Teve paciência para trazer a bola de um lado para o outro. E só o Rodinei que não termina bem a jogada nesse lance. Mas se apresentou muito bem também. Vem fazendo um bom jogo até agora. Bolinha anuncia que os gols seguem acontecendo. Olha, o Grêmio faz o terceiro, precisa de mais um. Bolanhos, ele está de volta. Teve aquela contusão num Grenal
que inclusive foi válido pelo Gauchão e pela Primeira Liga, né? Tá marcada a falta no Cirino. Uma fratura no maxilar. E o equatoriano está de volta. Bom para o Grêmio. E enfrentará o Rosário Central nas oitavas da Taça Libertadores da América. Ih, rapaz! Ai! Nossa, o que dói isso! Pisou na pontinha do dedo. Ainda bem que aqui é na grama, que é mais fofo, empurra o dedo. Lá vai Mancoejo para fazer a cobrança. O Júlio foi punido há alguns instantes com cartão amarelo. O Wallace César Martins, 7 do segundo tempo. Lá vem Mancoejo para a cobrança de falta. É Vasco e Flamengo em Manaus, agitando a Arena da Amazônia. Mancoejo para a bola. Guerreiro para trás, Júlio dos Santos tirando. Nenê. Dividida, ganhou o Nenê. O juiz entendeu que foi falta em cima do Rodinei. Marcou ali agora com a ajuda do assistente. E no cartão do Júlio dos Santos não deu para ver se ele falou alguma coisa. Se foi só pela falta, eu achei que o árbitro exagerou. Alan Patrick, na esquerda, recebe. Jorge pro Mancoejo. Pedindo o Guerreiro pro Arão. A bola passou na cara do gol do Vasco. A gente vai ver o gol do Juventude depois da repetição do lance. E olha, o Mancoejo cruzando, nem pro Guerreiro, nem pro Arão. E o gol do Juventude que a gente bota na sua tela agora. O Juventude, portanto, fazendo um gol que tem... O Robertson faz um gol tão... Ih, a bola desviou. E matou o Marcelo Groi. Marcelo Groi que assumiu culpa pela derrota. Não foi nem tanto assim. Mas acho bacana quando o cara tem personalidade para dizer que não foi tão bem. Então. E olha que tá você 3-1 do Juninho. Precisa de 4, Grêmio. Fala. Tá parecendo que vai conseguir, Luiz. Esse lance do Mancoejo, como eu falei, ele não é dessa posição, mas olha como ele escolhe a melhor jogada. O cruzamento é perfeito, os outros que tem que acompanhar a jogada. Olha o contra-ataque do Vasco, o Andrezinho foi puxado pelo Cueja. Aí não tem jeito. Se esse puxão é lá no campo de ataque, tá, não tem nada. Mas aí o Andrezinho tá indo na direção do gol, é uma jogada perigosa. Cartão pro Cueja. Paulo César. Isso aí, a chamada falta tática. O jogador não é violento, mas ele para a jogada com o intuito de interromper o contra-ataque da equipe adversária. Fazendo uma comparação com aquela primeira falta, né, aquela falta de reincidência do Nenê lá no primeiro tempo, lá não teve o cartão porque não levava nenhum perigo para a equipe do Vasco. Agora sim, o Cuejar foi só no adversário e o cartão foi muito bem aplicado. O Flamengo fez 8 faltas, o Cuejar fez 5. Paulo Vitor vai orientar a barreira que vai proteger o seu canto direito. Com o Mancoejo, o Alan Patrick e o próprio Cueja. E a falta é literalmente frontal, olha só. Rodrigo, ele tem um canhão. Ano passado ele fez num clássico entre Vasco e Flamengo. Aí o capitão Rodrigo bate muito forte. Paulo Vitor está quase no meio do gol. Autorizado Rodrigo. Paulo Vitor caiu no canto esquerdo e ficou com ela. Tem pressa para fazer a reposição. O Paulo Vitor, a cobrança do Rodrigo, passou. O Diguinho se abaixou para a bola passar. O Ilharão, dividida, tentou botar lá na esquerda. Quem chegou foi o Madison. Tentou o domínio Andrezinho. Bola para Jorge Henrique. Jogadores experientes do Vasco. Jorge Henrique, Diguinho, Júlio dos Santos, Nenê, Andrezinho. Bota a bola no Júlio César, olha só, na experiência e no talento vem o Vasco, Júlio César sobre o gol. A gente vai ver o terceiro gol do Grêmio agora. Juliano começando a jogada lá pela direita. Bobô devolveu para o Juliano e o Bolanhos está de volta. Foi a grande contratação do Grêmio na temporada. E aqui vem Flamengo, bola com o Guerreiro. Mancoejo pediu, ele tocou para Alan Patrick. Se manda o Alan Patrick, bateu fraquinho de esquerda. Ficou com a frente livre, mas não deu. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, Listerine, sua boca 6 vezes mais limpa. E hoje, depois do fantástico, The Rock vai à luta. Rápida vingança em Domingo Maior. Os finais do Campeonato Carioca. Próximos 2 domingos e no Maracanã. Aí o Ilharão levantando o Guerreiro. Alan Patrick, ele foi tentar desviar da bola, digamos assim, porque ela veio mais abaixo, ela não veio no peito, olha só. E quando ele tira o corpo para desviar, a bola toca no braço. E aí tem que marcar a falta, Paulo César? Aí tem que marcar, ele está com o braço aberto e leva vantagem ali na jogada. Vem Andrezinho,
11 do segundo tempo. Bota na esquerda para Jorge Henrique. Jorge Henrique dominando. De novo no Andrezinho. Andrezinho levantou, a bola é boa, passou. Riascos, dominou. Olha o gol. Defendeu Paulo Vitor, entrou! O Riascos chutou, mas é gol contra de Wallace. Veja aí. Riascos, Paulo Vitor, o Wallace contra. É gol do Vasco na Arena da Amazônia. O milagre de Paulo Vitor. A infelicidade de Wallace. Com a participação de Riascos, o Vasco chega a 2-0. A vantagem transborda. O Flamengo precisa de 3 gols para tirar o Vasco da decisão do Campeonato Carioca. 2-0 Vasco. Juninho. 2-0 Vasco, eficiência total. Uma infelicidade do Wallace que, bom, esse jogo ele dificilmente vai esquecer, ele tem que tirar algumas lições. A gente está sempre aprendendo. Começou muito nervoso e ainda não se encontrou. Leva azar, a bola volta nele, ele não tem força para reagir. E o Vasco faz o segundo gol com muita inteligência, com muita obediência e com muita dedicação. A imensa torcida vascaína canta na Arena da Amazônia. Júlio dos Santos. Diguinho. Madison. Aí César Martins sai jogando com o Rodinei. Rodinei domina ali pela direita, trabalhando com o William Arão. Aí o William Arão vira o jogo lá na esquerda. Chega Jorge, ele domina. Mancoejo passa na ponta esquerda, Jorge traz pelo meio. Cirino passou, ele tocou no William Arão. Andrezinho, partidaça do Andrezinho. Se encontrou do lado esquerdo de volante e meia o Andrezinho. Muita experiência. O time do Vasco é cascudo, como costuma se dizer na linguagem do futebol, né? Cortou o Wallace. Cuejar para Jorge. Outra vez para o colombiano. Aí o Cuejar. 14 do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente ainda, mas o Vasco tem uma vantagem espetacular, né? Vai vencendo por 2-0 com direito ao empate. Vantagem e o estilo de jogo, né? O Vasco tem esse estilo de jogo de dificultar o adversário com 2 gols de vantagem. Eu acho que o Muricy deveria tentar mais um atacante. Talvez o Felipe Viseu. O Edja não fez um bom jogo. Recebeu Alan Patrick, tocou para o William Arão. O William Arão trabalhou, pé esquerdo, tentou o passe para o Mancoejo. O corte foi do Madison, sai jogando para o Vasco. Aí chega o Wallace, domina para o Flamengo. Conseguiu tocar no meio. Ajeitou, boa bola para Alan Patrick. Alan Patrick vai levando, vai costurando, tocando, boa bola. Tentou. Acabou meio que bate aqui, bate ali, vai sobrar lá com o Martin Silva. O próprio Alan Patrick vai pressionar o Martin Silva para que ele não ganhe tempo. Aí o capitão Wallace entrou com a bandeira do Flamengo, fincou a bandeira no meio do campo antes do jogo começar. 1 minuto se envolveu em confusão. Salvou aquele que seria o primeiro gol do Vasco, mas na sequência no corte dele errado, porque ele errou o chute, saiu o gol. E aí o Riascos dominou. Chegou o Jorge, recupera para o Flamengo. Sai jogando, entregando para Mancoejo. Mancoejo para o William Arão. Logo mais 7 da noite, Fluminense e Botafogo em Volta Redonda. Para conhecermos o outro finalista do Campeonato Carioca. Dia 1º, dia 8, mês de maio. Olha o Flamengo chegando, Mancoejo está impedido. Está marcado o impedimento do Mancoejo. Luiz. Veja como realmente estava impedido o Mancoejo. Diga, Carlos Gil. Alteração no Vasco, o Diguinho está sentado no gramado, é ele que vai sair daqui a pouco com a 5 para a entrada do Iago Pikachu com a camisa 13. A informação que chegou para os árbitros auxiliares aqui fora do campo é que o gol será dado ao Riascos. A gente ainda precisa confirmar, mas para eles aqui fora, a informação que chegou do árbitro é que o gol vai ser dado ao Riascos, vai levar de presente essa, né? Ah, vai, essa aí, veja só o gol aí, ó, o Riascos chutou. Aí não tem mais nada a ver com isso, Riascos. Esse é um gol contra clássico, eu estou enganado, Paulo Sérgio? Gol contra.
Até porque o Paulo Vitor já tinha feito a defesa, bate no Wallace, já como um segundo momento, uma segunda jogada, e o gol tem que ser considerado contra do Wallace. Portanto, entrando Iago Pikachu, tá ele aí com a camisa número 13. Certamente vai ter uma mudançazinha ali na cabeça de área do Vasco, né? O Diguinho faz esse papel ali na frente da defesa. Provavelmente vai ficar o Júlio dos Santos ali, né? É isso aí, Luiz. É o Júlio dos Santos, ele vai fazer essa função. Tem também uma boa qualidade no passe, é um pouco mais lento que o Diguinho, mas eu gosto do Júlio dos Santos. Eu prefiro ele nessa função que pelo lado do campo. E o Pikachu pode ajudar e muito o Madison agora, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Sai jogando o Flamengo, Alan Patrick para o William Arão. Ele não tem um guerreiro passando lá, mas à esquerda também o Jorge. Aí ele chama o Jorge. Vasco 2-0, quarta-feira o Vasco recebe o Clube do Remo pela Copa do Brasil. Primeiro jogo foi 1-0 para o Vasco. Veja aí o domínio do César Martins. Cortou bem o Júlio César. Lateral favorecendo o Flamengo. César Martins. Cueja. O Wallace. Bola em profundidade para Mancoejo. Tentou o desvio. Chegou perfeito, Luan. Entregou para Nenê. Nenê sai jogando com o Andrezinho. Andrezinho tem o Jorge Henrique passando na ponta esquerda. Tentou pelo meio. Acabou chegando o Rodinei para fazer o corte. O Wallace bota na esquerda para Jorge. Alan Patrick. Outra vez o Jorge. Recebeu o Cuejar. Aí o colombiano. Vem o Cuejar. Cirino. Dominou. Devolveu para o Cuejar. Direto nas mãos do Martin Silva. Luiz. Diga, Eric. O Juninho há pouco falou do Muricy tentar fazer alguma coisa, né? Inclusive lembrou do Felipe Viseu. O Flamengo tem o Ederson no banco também. O Ederson que vem até sendo mais aproveitado nessa temporada do que na última. Seria uma outra opção ofensiva aí. Seria o Ederson. Aí você tiraria o Cueja, talvez, recuaria o Mancoejo para ser um volante ao lado do Arão. Isso, o Arão, isso. Ao lado do Arão poderia ser, mas como você perde 2-0, precisa de gols, é melhor... Vai lá, Luiz. O Rodinei tentou para o Marcelo Cirino. É melhor um atacante ao lado do Guerreiro, abre o Marcelo Cirino na direita, o Alan Patrick fazendo esse lado esquerdo, mas entrando um pouco mais, porque ele não pode fazer o corredor, e armando o time Arão e Mancoejo. E pelo lado do Vasco, até agora vem fazendo perfeito. A obediência tática é impressionante desse time. Aí Alan Patrick. Vem buscar o jogo, Paulo Guerreiro. Tentou para o Milharão. Guerreiro vai brigar, Andrezinho já ficou com a bola. Arranca para o contra-ataque o Andrezinho. Tentou botar na frente. Andrezinho e Cuejar. Foi limpo o colombiano. Ele saltou na direção da bola. Aí o Rodinei botou para o Marcelo Cirino na linha de fundo. O Cirino não chegou. E a gente vê gol para você, semifinal do Pernambucano. O Náutico estava vencendo por 1-0, o Santa Cruz chegou ao empate. Grafite. Que dificuldade, hein, Grafite? Tirou o Júlio César. Momento que aqui nós temos o tempo técnico. Jogo parado na Arena da Amazônia. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú quer um banco no celular? Baixe o aplicativo. O jogo está no tempo técnico. Você vai chegando agora, o Brasil inteiro vai se ligando. Quer ver de novo os gols do jogo? Então é agora. Primeiro tempo, Riascos. Tirou o César Martins. Olhou, botou pro Nenê. O Wallace tirou de peito, meio de queixo, meio de barba. Depois tirou de novo, mas Andrezinho mandou para o fundo da rede. E depois Andrezinho, deixadinha do Júlio dos Santos, chute do Riascos, gol contra do Wallace. Paulo Vitor defendeu, mas a bola veio. O Wallace até mexeu ali para tentar evitar que acontecesse exatamente isso. O Riascos saiu para comemorar, foi para o fundo do gol. Foi papai recentemente, né, o segundo filho. E aí fez ali a homenagem pro Nenê. Eu me esqueci o nome do Alessandro. Boa, obrigado, Carlos Gil.
O primeiro é Paulinho, o segundo Alessandro. Ele tem um P e um A no corte de cabelo. Se você olhar no fundo, tem um P e tem um A também. São as iniciais dos filhos. Um atrás, um de um lado e do outro lado não vi se tem uma outra inicial, né? Homenageando a família, o Riascos. Luiz. Oi. Deu para flagrar aqui o Muricy nesse tempo técnico, muito mais tentando dar apoio para os jogadores que propriamente tentando dar alguma instrução tática. Falou, vamos jogar o jogo até o fim, não acabou ainda, vamos lá, vamos lutar até o fim, vamos lá. São momentos e momentos, né? O emocional conta muito em qualquer circunstância, então o treinador tem que ter essa percepção, tem que escolher, né, Juninho? E é daí que o Vasco vem levando vantagem. O elenco do Flamengo é melhor, ele tem mais opções com isso. Se acha que tem a obrigação de vencer e o Vasco vai aproveitando toda essa vantagem psicológica que foi criando nesses últimos meses com essa vantagem sobre o Flamengo. E hoje, depois do futebol, tem Ding Dong, a escolha da galera. E ainda o ator José de Abreu falando sobre a vida e a carreira no Domingão do Faustão. Andrezinho, Jorge Henrique, outra vez o Andrezinho. Aí na esquerda ele bota para Júlio César. Houve um desvio no Arão ali, portanto o lateral favorece o Vasco da Gama, que o Júlio César se prepara para cobrar. O torcedor do Vasco já solta um grito aí de eliminado. 25 do jogo pela frente ainda, mas com 2-0 e a vantagem do empate, se sente confortável a torcida vascaína. Manaus tem 2 milhões de habitantes. O estado de Amazonas tem 4, metade da população do Amazonas vivendo na capital. Bola errada para o Alan Patrick. Júlio dos Santos saiu jogando com o Madison. Madison para Iago Pikachu, Nenê, Júlio dos Santos, Andrezinho, impressionante. O Vasco não rifa a bola. Seus jogadores, olha só, valorizando a bola. O Flamengo subiu a marcação, o Vasco não rifou. Muita experiência e, claro, precisão também. E agora, nesse momento do jogo, com 2-0 de vantagem, fica mais fácil arriscar um passe. Então, é o que o Vasco tem que fazer, o que não fez o jogo inteiro. O Vasco não teve uma posse de bola, foi a única coisa que o Vasco não conseguiu. Foi ter uma boa posse de bola. O momento agora é propício a isso. E o Flamengo, para tentar um gol, eu ainda insisto, o ideal é fazer mais uma substituição. Luiz. Oi, Gil. A torcida do Vasco vai tirando uma onda, né? Afinal, essa vai sendo a terceira vez em mata-matas que o Vasco vai impondo aí uma eliminação ao Flamengo. O Carioca do ano passado, Copa do Brasil e agora o Carioca de novo. E se eles voltarem a se encontrar esse ano, vai ser novamente numa competição de mata-mata, a Copa do Brasil, já que o Flamengo disputa a Série A e o Vasco a Série B esse ano do Campeonato Brasileiro. Verdade, pode ser o último Flamengo e Vasco do ano, né? Um grande clássico, mas com o Vasco jogando a segundona, só se houver um cruzamento na Copa do Brasil. Nenê, Vasco ainda 22 jogos de invencibilidade. Desde novembro do ano passado não sabe o que é perder. Aí o Nenê. Andrezinho. O Nenê ficou caído lá depois de uma passagem do Rodinei por ele. Bola tocada para o Jorge Henrique. E marcou falta do César Martins no Jorge Henrique. Aí a chegada do Rodinei. O juiz entendeu que não houve nada nesse lance do Rodinei com o Nenê. E você, Paulo César? Foi falta. O Nenê já tinha tocado na bola e o Rodinei deu uma pegada ali por trás. Mais uma vez está autorizada a entrada do médico e do massagista do Vasco, Dr. Albino Santos e o Curumim. O Curumim é o massagista, o Dr. Albino é o médico, para que haja o atendimento. O César Martins ia tomando, o Jorge Henrique quando bota na frente. É terrível. E aí foi, inclusive, cartão pro César Martins. Aplicado corretamente. Manteve o mesmo critério do cartão aplicado para o Júlio César. Luiz. Oi, Eric. Então, aproveitando até o que o Gil falou, dos números bons do Vasco, né? O Flamengo em clássicos esse ano não tem ido muito bem. Conquistou apenas uma vitória sobre o Fluminense no clássico em Brasília. Andrezinho para cobrança de falta. Confirmação do cartão para o César Martins. Vai lá o Andrezinho. Tá pedindo para voltar já o Jorge Henrique. Mais um dos experientes, fez 34 anos ontem. Andrezinho para a bola, Paulo Vitor. Júlio César, fiascos. Fez de conta que não ia participar. Ele ameaçou e enganou o bandeirinha. O bandeirinha levantou a bandeira. Ele não participou, mas
De repente a bola quica e encobre o goleiro, né? O torcedor do Flamengo está fazendo o sinal de negativo. Vai ficando desconfiado com o time. Guerreiro reclama que não fez falta. Contigo, Gil. Mais uma mudança no Vasco, vai entrar o Rafael Vaz com a 14 e sai o Júlio César com a 6. O Júlio César chegou a ser dúvida para o jogo, ele passou a semana, não jogou a última partida, passou a semana, né, em dúvida, e agora vai sair para dar lugar ao Rafael Vaz, que fez um gol sobre o Flamengo já nesse campeonato, na primeira fase. O Vasco ganhou de 1-0, no finzinho, gol do Rafael Vaz. Ih, rapaz, tem negócio de paraquedista. Fazendo fotos, imagens da Arena da Amazônia. Entrando o Rafael Vaz, portanto, no Vasco da Gama. Número 14, no lugar do Júlio César. O Rafael Vaz vai fazer mesmo o lado esquerdo ali. Como o Vasco está ganhando por 2-0, fica lateral sem avançar. Exato. Ele poderia colocar o Henrique e dizer ao Henrique, você é da posição e você vai ficar e não marca. Mas é muito difícil porque o jogo vai apresentar situações para ele subir. O Rafael Vaz é zagueiro de origem, só vai ter a obrigação de marcar, fazer alguns lançamentos, dividir na bola aérea. Ótima escolha do Jorginho. Pikachu levou, cruzamento do Iago Pikachu. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, todas as conexões agora em todo o Brasil. E amanhã, depois do Jornal Nacional, Velho Chico. E logo depois, Liberdade, Liberdade. Ederson. Daqui a pouco, portanto, vem o meio atacante Ederson no Flamengo. 26 do segundo tempo. Bola com o César Martins. Aí levanta, tentou pro Arão, voltou, passou pro Mancoejo, bateu pro gol, Martins Silva. Agarra esse uruguaio, viu? Agarra esse uruguaio. Belíssima defesa, Luiz. A gente não pode esquecer que o Mancoejo, Rodinei, Coedja, Arão, todos jogadores que chegaram esse ano no Flamengo. O entrosamento não é o ideal. 10 contratações, ainda. Juninho. Foram muitas contratações de qualidade. 10 contratações. Obrigado, Eric. Então, até esse time render, demora um pouco e fica essa dúvida quando é dominado, às vezes, pelo adversário direto. Bolinha na tela da Globo, os gols vão acontecendo, semifinais pelo Brasil inteiro. Gabigol arrebentando, faz o segundo, Santos 2-0. Aqui vem Flamengo, Cirino tocou pro Arão, arrumou pro Guerreiro, Martins Silva! É bom esse uruguaio! Tudo bem, a bola explodiu no joelho dele, mas tá em todas. Guerreiro bateu com gosto. Ó o Martins Silva. Saiu o Arão, Luiz. Portanto, sai o William Arão para a entrada do Ederson, número 10, a modificação no time do Flamengo. Impressionante, Santos e Palmeiras. Nos últimos anos eles decidiram o Paulistão e a Copa do Brasil. No ano anterior se enfrentaram numa semifinal de Paulista. E esse ano, de novo, numa semifinal, o Santos vai eliminando o Palmeiras na Vila Belmiro. 2-0, 2 do Gabigol. Já o gol para você. Mancoejo perdeu para o Luan. Luan chegou também à maturidade, né? Madison pro Nenê. Nenê recebeu entre 3. Tentou botar na frente. Não deu. César Martins apenas protegeu para a saída do Paulo Vitor. Aí você vê o Mancoejo. Alan Patrick. Cirino pediu. Alan viu. A bola voltou. Guerreiro dividida com o Luan. Melhor pro Luan. Andrezinho. Aí Rafael Vaz. Jogo do primeiro turno que ele fez o gol, ele entrou no segundo tempo também. E o Mancoejo, mais uma vez, mudaram de posição. O Andrezinho olhou para um lado, tocou para o outro. Você fazia isso também, João? Às vezes, só quando era preciso. Não para humilhar o adversário. Tá certo. Você ia falar dos dados, Juninho, explica aí. É que o Mancoejo foi trocado novamente de posição. Onde ele está? Agora como volante meia. É a necessidade do jogo, mostra seu potencial, mesmo não tendo feito um grande jogo. Mas é um jogador que vai ajudar muito esse time do Flamengo. Aí você vê o trabalho do Mancoejo. Na esquerda, Ederson. Vai para cima da marcação, Iago Pikachu. Ederson traz para a perna direita, tentou o cruzamento. Rafael Vaz domina, levanta a cabeça, escolhe a jogada, bota na esquerda para o Nenê. Nenê domina, Muricy está irritado, abre os braços. E agora a falta do Rodinei. É muita experiência. Os jogadores do Vasco
Cartão amarelo pro Rodinei. O jogador do Vasco agora sabe que o relógio está a favor, né? A bola cai no pé do Nenê. O que eu vou fazer? Vou tentar um drible aqui, proteger, chama a falta, aí faço também, ó, né? Dou uma coreografada. Cartão amarelo pro Rodinei, Paulo César. Bem aplicado. Fala, Eric. Não, obviamente o Juninho sabe muito mais disso do que a gente, mas observando aqui do campo, como o Nenê é inteligente nesse lance, a bola estava lá do outro lado, o Nenê veio aqui para o espaço vazio, para já dar a opção para receber a bola do Rafael Vaz, ele recebeu a bola sozinho, o Nenê, aí depois é que vieram os dois marcadores rubro-negros. Enquanto o Riascos vai sair de maca, o gol do Gabigol. Você viu ali o P, né, no cabelo do Riascos. Santos no ataque, o Gabigol tá inspirado, né? Fase, tudo ajuda, o moleque tem muito potencial mesmo. O torcedor do Flamengo tá mais para irritado, digamos assim, fazendo um negativo, mas não de mau humor, não. Ali, pelo menos na Arena da Amazônia, você que tá de mau humor em casa, me desculpe, né? Tem todo o direito, como você, vascaíno, que tá aí feliz da vida com a vitória do seu time por 2-0. Luiz. Rodinei. Oi, Gil. O Riasco já saiu, o Éder Luiz e o Thales ficaram conversando ao mesmo tempo com o Jorginho. Até a gente ficou na dúvida, mas vai entrar quem? É o Éder ou é o Thales? Só pode entrar um, claro. É o Éder. 17, Éder Luiz vai entrar daqui a pouquinho. Aí não mexe com o sistema de jogo, né? Porque é a mesma característica. Você botar o Thales tem que... Aliás, ele costuma dizer que com o Thales ele ganhou uma variação tática, mas hoje não tem motivo de fazer variação tática a essa altura, né, Juninho? Com o Thales ele obrigaria o Nenê a voltar pelos lados, né? Exigiria mais fisicamente do Nenê, teria que sair daquela função ali onde ele está agora no meio do campo. Jorge Henrique está, portanto, aí com o número 11 no campo de jogo ainda. Já, portanto, vai entrar o Éder Luiz. Já entrou. Entrou o Éder Luiz no Vasco. Tá aí com a camisa 17 o Éder Luiz. Que fez muito esforço para voltar a jogar futebol, Luiz. É sempre bom, independente se joguei com ele ou não é por isso. Fez muito esforço, contusões seríssimas. E é sempre bom ver companheiros voltando a jogar futebol, que, bom, é a profissão deles. Casa cheia na Arena da Amazônia. Estou na expectativa da divulgação do público oficial. O recorde de público. Na Copa do Mundo a gente teve 3 públicos parecidíssimos, diferença assim de 100 torcedores de um jogo para o outro. Mas o recorde é de 40.322 pagantes para o jogo entre Honduras e Suíça. A Suíça ganhou 3-0 esse jogo de Honduras. Tivemos grandes jogos, né? Inglaterra e Itália, a vitória da Itália por 2-1. Estados Unidos e Portugal, 2-2. Aí o Mancoejo tocando na direita para Marcelo Cirilo, devolveu para o Mancoejo. A bola foi desviada, escanteio, tá com câimbras o Rodrigo. Vasco joga quarta-feira contra o Clube do Remo pela Copa do Brasil. Ontem o Remo, olha que linda que está a Arena da Amazônia. É um estádio belíssimo. Tomara que ele continue sendo cuidado, muito se fala. Olha a cobrança do Alan Patrick. Ederson, toque, foi do Guerreiro. A bola foi à esquerda do gol. Muito se fala, né? O estádio, elefante branco. Por enquanto... 44.419, Luiz, público presente. Recorde da Arena, o placar já informa. 44.219, linda imagem da Arena da Amazônia. 400. Ok, Eric, 44.419. Aliás, os recordes têm sido batidos por algumas pessoas, né? Dessa vez é por alguns milhares. 3 mil e pouco a mais do que o recorde anterior de 40.322. E agora vai ter negócio de cartão aí pro Alan Patrick. E é vermelho direto. Paulo César aqui do meu lado fez... como quem diz, vai sobrar um cartão que não é um amarelo. Diz aí, Paulinho. O Alan Patrick, ele entrou por trás, mas olha só a repetição. A bola já está lá na frente. O que o árbitro analisou? Não havia disputa de bola. Ele entra na altura do joelho do Pikachu e o cartão vermelho foi bem aplicado. Está expulso o Alan Patrick. A pegada no Iago Pikachu, a bola já está lá na frente. Pra quê, né? Pra quê? Sinceramente. Fala, Eric. A torcida do Flamengo indo embora e a torcida do Vasco dando adeus. Uma imagem curiosa aqui na Arena agora.
Aí só para completar, tomara que a torcida do Flamengo saindo, que os administradores do estádio, enfim, as pessoas que estão envolvidas com o estádio da Arena da Amazônia consigam dar sequência a esses eventos que têm acontecido sistematicamente desde o fim da Copa do Mundo, já que o futebol do Amazonas não é forte, embora arraste público para os estádios, né? Existe paixão também pelo futebol lá. E é isso, tomara que a gente tenha a preservação desse estádio, que é o grande estádio da Amazônia, embora nós tenhamos em Belém o Estádio Olímpico do Pará, ontem lotadaço no Repá. Repá 780 e tal. Paysandu ganhou por 4-2, mas o Remo, que é adversário do Vasco quarta-feira, o jogo foi muito equilibrado, 2-2, aí o Remo tinha que ganhar, foi com tudo, tomou 2 no finzinho. César Martins cortando, lateral para o Vasco, 35 do segundo tempo. Para o Rafael Vaz na cobrança do lateral. Vasco vai chegando a 22 partidas de invencibilidade. Última derrota foi em 1º de novembro do ano passado para o Fluminense no Brasileirão. Vasco teve aquela arrancada espetacular nos últimos 11 jogos, só perdeu esse jogo nos últimos 11. Por 3 pontos, não escapou do rebaixamento. Desde a chegada de Nenê, Andrezinho, Riasco, Jorge Henrique e do Jorginho, treinador, né? Jorge. Ederson. Cueja. Aí vem o colombiano, vem o Cueja. Botou na esquerda para o Jorge. Ederson. Mancoejo. De pé direito, arrumou. Para o César. Desarmado. E agora é contra-ataque do Vasco. Jorge Henrique para o Nenê. Calcanhar para o Jorge Henrique. Se manda na correria o Éder Luiz, a bola é para ele. Éder Luiz chegou, Nenê se posiciona quase na marca do pênalti. Cruzamento, tem um torcedor em campo e a polícia, em vez de, foi invadir a área na hora do ataque. Não sei quem tá mais errado, sinceramente, viu? Ai, meu Deus do céu. O cara tinha passado de passagem, já estava no meio do campo. Olha o Nenê. De calcanhar, vai Jorge Henrique. Aí ele cruza. O Éder Luiz vai dominar na direita. O Nenê tá pedindo, ele faz o cruzamento. O Nenê agora tá com essa cara de cansaço aí. E aí o policiamento invadiu na hora que a bola tava passando na área, rapaz. Já pensou? Olha o gol acontecendo aí. Marcelo Cirino tocou na direita para o Ederson, cruzou. E o corte do Pikachu. Mexeu com a galera o Pikachu. Lelê, 2 para o Santa Cruz, 1 para o Náutico. Santa está garantido praticamente na final, né? Precisa o Náutico vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Finzinho do jogo, Santa Cruz na decisão do Pernambucano. Salgueiro 1-0 no Sport, por enquanto pênaltis nesse jogo. Sistema defensivo do Vasco, eu posso dizer que fez um jogo perfeito. Martin Silva, Madison, Rodrigo, Luan e Júlio César, e agora a entrada do Vaz. Eles foram perfeitos na marcação, o Diguinho na proteção à zaga, agora o Júlio dos Santos. O Vasco merece a vitória porque não correu riscos durante o jogo e soube aproveitar quando criou. O Flamengo foi inseguro em alguns momentos, o lado psicológico atrapalhou muito, a obrigação da vitória, os 8 jogos que não ganha do Vasco, a preparação talvez tivesse que ter passado por aí. O Flamengo muito nervoso desde a entrada do Wallace no início do jogo e ele continuou assim a partida inteira. Espero que o César Martins não leve a culpa porque ele não fez um mau jogo. Ele foi driblado pelo Riascos no lance do primeiro gol, tudo bem, mas foi o melhor da zaga do Flamengo. O Vasco vai ficando com a bola, vai trocando passes, a galera vai se divertindo com os gritos de olé. Flamengo teve Alan Patrick expulso, tem um homem a menos. Tempo regulamentar encerrado, Salgueiro 1-0 sobre o Sport. Esse jogo vai para os pênaltis. O Sport ganhou no meio de semana por 1-0 na Ilha do Retiro. Luiz. O Luan vai levar cartão amarelo porque fez embaixadinhas. O cartão amarelo para o Luan. Cartão para o Rodrigo. Corretíssima atuação.
a decisão do Leonardo Cavaleiro. O jogador pode recuar a bola de cabeça para o goleiro, mas ele não pode burlar o espírito da regra, levantar a bola com os pés para poder recuar para o goleiro. E independentemente se o goleiro pega a bola com a mão ou não, o jogo deve ser paralisado e o jogador deve receber cartão amarelo. Ou seja, a falta que ele vai marcar é uma técnica? É a falta porque o Luan burlou o espírito regra da regra do jogo. Ele não pode levantar... Mas é uma técnica, tiro livre indireto, é isso? Tiro livre indireto e cartão amarelo para o defensor. E o Martins Silva não pegou a bola com a mão, não interessa. Não interessa. O que importa é a burla da regra praticada pelo zagueiro do Vasco. Tá com a regra na ponta da língua ainda, nosso Paulo César. Luiz, eu vou ser sincero e dizer que joguei 20 anos profissional e não sabia. Você sabe que quando o recuo foi estabelecido, alguns jogadores fizeram esse tipo de recuo e no primeira rodada após a regra, você era muito garoto, tem gol acontecendo aí. Ninguém marcou nada. E aí veio então uma determinação, como se fosse uma regulamentação. Burlou o espírito da gol do Palmeiras. Rafael Marques, rapaz, se empatar vai para pênalti na Vila Belmiro. Olha lá a semifinal aberta, também no finzinho. E o Luan não precisa também fazer isso, né? O jogo ganham, tentar evitar o mínimo de confusão no final. Essa rivalidade é importante. O Flamengo precisa do Vasco, o Vasco precisa do Flamengo. E a vida segue, a vida continua, vem Campeonato Brasileiro. Eu acho que o exemplo tem que ser de fora e os jogadores... Espero eu que termine o jogo da melhor forma possível. Muito bem, então é um tiro livre indireto. O juiz vai levantar já o braço esquerdo no levanta e a bolinha tá frenética nesse finzinho. Rafael Marques empata na Vila Belmiro, incrível. Vai indo para pênalti lá em Santos. Parecia definida a situação. Tiro livre indireto, o juiz está com o braço esquerdo erguido. Vamos ver, Ederson rolou Mancoejo. Pegou estranho na bola, ele reclamou com o Jorge. Falou, pô Jorge, você me botou na ruim. Gente, o Palmeiras empata em questão de 2 minutos. O jogo vai indo para os pênaltis lá em Santos. Que a vantagem foi só do mando de campo pela melhor campanha. Até porque é negócio de grupo e tal. Todo mundo não enfrenta todo mundo. Então o desequilíbrio nos confrontos acaba acontecendo, né? Então a vantagem foi pequena. O Santos estava ganhando 2-0. Parecia na final contra o Audax. O Audax do Fernando Diniz. Aí Mancoejo pro Cueja. Cueja tentou pro Guerreiro. Girou, bateu pro gol, tocou no Luan. Bola volta, Cueja. Ederson, briga, cai. Bola fica no Rodinei. Rodinei tentou pro Ederson, levantou em profundidade. Saiu para ficar com ela o goleiro. Martins Silva saiu. No lugar do Cirino, viu, Luiz? O Viseu, né, Eric? Isso. Foi no meio do lance, o Paulo César estava explicando ali, por isso que eu não interrompi. Portanto, o Felipe Viseu, número 47, entrando no lugar do Marcelo Cirino. A última modificação feita pelo Muricy, o Viseu, garoto que brilhou na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano que o Flamengo conquistou o título. Ele fez 7 gols na Copinha. Foi artilheiro do time, mas não da competição. Finzinho de jogo, o Flamengo tentando jogar, né? É o papel que tem que ser feito. A dignidade do espetáculo, do desporto. É isso aí. Iago Pikachu, o Vasco vai chegando à decisão do Campeonato Carioca contra Fluminense ou Botafogo, diga. Uma notícia legal para o povo aqui de Manaus, da região norte, né? Próximo jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias contra a Colômbia vai ser aqui na arena, tá? Nenê roubou, vai para cima, Cueja ficou na saudade, Nenê caiu, juiz mandou seguir, o Nenê claramente chamou o pênalti. Eu vou deixar o cara chegar por trás, ele me encosta, eu caio. Se houve ou não, é outra coisa. Vamos ver. Olha lá, Cuejar e Nenê. É contigo, Paulo César. O Nenê forçou a barra. Até o contato ali do Cuejar na disputa da bola, mas o Nenê abandonou a bola e ficou esperando o contato e forçou a passagem. Não houve o pênalti. Se o Rames Rodrigues não for para as Olimpíadas, né, Érica, a tendência é que ele esteja nesse amistoso. E olha, o Grêmio ganha do Juventude 3-1, mas o Juventude está na final. Bola tocada nas eliminatórias. Bola tocada na direita para Rodinei. Rodinei tem o Viseu pedindo, o Guerreiro também. Cruzamento, Jorge Henrique bota para escanteio. E vibra. Cruzeiro, mais um grande eliminado de final do estadual, hein? A América ganhou por 2-0 no Independência, hoje 0-0 no Mineirão.
O David, que é o técnico do Cruzeiro, acho que dessa vez ele não vai aguentar a pressão. Escanteio para o Flamengo, Mancoejo, até de escanteio, tá difícil de acertar. Madison tirou. Então o Vasco está chegando à final do Carioca contra Fluminense ou Botafogo. Atlético Mineiro e América em Minas. Mancoejo subiu para cortar. O Madison ficou com cãibras, o Madison. A bola vai cair com o Wallace. O Wallace domina, tentando chegar na esquerda. Tocou, Paulo Guerreiro, bateu pro gol, Rodrigo. É na bola, dividida com o Guerreiro. Tentou sair jogando quando apita Leonardo Garcia Cavaleiro. Antes do tempo, fim de papo na Arena da Amazônia. O Vasco mantém a escrita. 9 jogos sem perder para o Flamengo. Está na decisão do Campeonato Carioca de 2016. 2 para o Vasco do Jorginho, 0 para o Flamengo do Muricy. O Jorginho está lá agradecendo a massa. O torcedor do Flamengo está aí, valeu pela diversão. Para quem não é normalmente frequentador desses grandes clássicos, diga, Eric Gil. Falar com o Wallace aqui, o capitão rubro-negro. Wallace, o Flamengo não entrou pilhado demais nesse jogo? Não, a gente não conseguiu fazer nosso jogo, né? O Vasco também, com a questão da vantagem do empate, acabou que levou uma pressão maior pra gente. Em 2 contra-ataques a gente acabou sofrendo 2 gols que não deveria, né? Então, o Vasco tá de parabéns até pelo que apresentou, né? Conseguiu fazer o jogo que eles queriam, a gente não conseguiu em nenhum momento nos impor. Acho que poucos momentos, mas que a gente acorde o mais rápido possível. Nenê já tá falando por aqui. Mas, mesmo estamos cansados, morto sempre tem o algo a mais. Eu acho que isso está sendo a diferença do nosso time. Todo mundo junto, todo mundo unido. Isso é bonito de ver. Às vezes não vai na qualidade, vai na raça. Então, creio que a equipe mereceu. Todo mundo de parabéns. E demos realmente o máximo. E vamos aproveitar essa classificação aí. E tá pronto para o próximo jogo da Copa do Brasil e a grande final. Nenê, você pessoalmente nunca perdeu do Flamengo desde que chegou ao Vasco. Falou-se muito dessa invencibilidade durante a semana. O Vasco soube trabalhar com isso. E isso ajudou de alguma maneira, esse psicológico? Cara, isso daí é de fora. A gente sabe das dificuldades, sabe que o Flamengo é um grande time. Mas nós acreditamos na gente o tempo todo. E... boa, moleque! Glória a Deus! E isso daí a gente não pensa nada do jogo, a gente só pensa que temos que dar de tudo para continuar do jeito que nós estamos nessa dinâmica positiva e conseguir a vitória. E a gente não ficou só pelo empate, fomos em busca realmente do resultado e a equipe está de parabéns. Obrigado, Nenê. E uma cena muito legal, Luiz, é legal a gente registrar também, a imagem talvez não tenha mostrado, o abraço assim do Zinho e do Jorginho quando acabou o jogo, eles se ajoelharam no gramado, essa parceria